Oi, pessoal, boa noite para todos, bom dia ou boa tarde para quem for nos assistir depois. Desde já vamos agradecer a presença de todos vocês, né, que vão estar assistindo o vídeo do nosso evento. Hoje nós estamos dando início ao 10º Conjuntura em Debate, que é um evento promovido anualmente pelo Grupo de Análise e Acompanhamento da Conjuntura Econômica. Esse grupo existe há 11 anos e desde 2009 nós realizamos um esforço de acompanhar e de analisar a conjuntura econômica sob a coordenação da professora Águida. Esse ano, o tema que nós escolhemos foi Política Industrial e Desenvolvimento, o caso dos países asiáticos, e, como de costume, o evento marca o lançamento da nossa revista Conjuntura, uma leitura alternativa, e essa revista reúne os artigos de opinião que o grupo escreve ao longo de todo o ano. A revista já está disponível na página do PET Economia, www.peteconomia.ufcg.edu.br. Por causa das condições impostas pela pandemia, pelo isolamento social, como nós estávamos conversando antes de começar, nós não podemos nos reunir, como de costume, nos nossos auditórios, né, no Centro de Extensão, no auditório do CH, para realizar o nosso evento. Mas, em contrapartida, o fato de ser virtual fez com que fosse possível, né, tornou possível trazer grandes nomes do meio acadêmico, mas não apenas do meio acadêmico, que são vozes muito lúcidas nesse momento em que lidamos com grandes dificuldades de diversas ordens. Então, desde já, nós gostaríamos, o GAS gostaria de agradecer aos professores Wallace e Paulo, pela segunda vez aqui conosco, por tão prontamente terem aceitado o nosso convite. Gostaríamos também de agradecer a nossa coordenadora, a professora Águida, não apenas por abrilhantar ainda mais o debate que vai acontecer hoje, mas também pela condução firme e gentil com a qual ela tocou o grupo nesse período tão peculiar que estamos atravessando. E, como não poderia deixar de ser, também agradecemos a todos os alunos que, apesar de todas as dificuldades, permaneceram firmes no difícil propósito que é acompanhar a conjuntura econômica, especialmente brasileira, e analisar isso a partir de uma perspectiva crítica, certo? Em relação aos certificados, quem tiver interesse, deixa o nome e o e-mail nos comentários, que nós iremos providenciar. Eu vou apresentar rapidamente os componentes, né, da nossa mesa. A professora Águida é doutora em Economia pela UFRJ, mestre em Ciências Econômicas pela Federal da Paraíba, professora adjunta da nossa unidade, né, da Federal de Campina Grande, coordena o grupo de conjuntura econômica e é assessora de monitoria do Centro de Humanidades da nossa universidade. O professor Paulo Gala é graduado em Economia pela USP, mestre em Economia pela FGV São Paulo, doutor em Economia também pela FGV São Paulo, é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas também em São Paulo, com experiência nas áreas de economia, nos seguintes temas: macroeconomia, finanças, economia brasileira, desenvolvimento econômico. O Wallace Moreira, ele é doutor em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, graduado em ciências econômicas pela UFBA, foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, pesquisador visitante do Instituto Coreano de Política Econômica Internacional, pesquisador convidado do Instituto Russo de Estudos Estratégicos. Atualmente, o professor Wallace é professor adjunto na Faculdade de Economia da Federal da Bahia e pesquisador visitante do IPEA, com experiência nas áreas de economia internacional, economia industrial, com ênfase nos estudos sobre o setor externo e desenvolvimento industrial brasileiro e da Coreia do Sul. Então, nós estamos com os melhores nomes para conversar sobre o que nós estamos nos propondo, né? Dito isso, eu vou passar a palavra para a professora Águida, para ela conduzir a conversa que vai ser feita a partir de agora. Então, boa noite mais uma vez, né, para todos e todas que estão aqui, né, amigos de trabalho, alunos, alunas, para o Wallace e Paulo, né, que um prazer estar aqui com vocês, sem palavras para satisfação, né, e para responsabilidade também, que significa isso. E a gente vai
conversar sobre o desenvolvimento, né, dos países asiáticos, sempre comparando um pouco com a situação do Brasil. E aí, na verdade, eu vou começar um pouco com uma provocação, né, porque a gente sabe que é meio... houve, né, o tempo em que se comparava o Brasil com a Coreia, né, pelo fato de exibirem indicadores relativamente proporcionais, parecidos, mas, na verdade, quando você olha a história dos dois países e as políticas que foram feitas, são tão diferentes, que eu acho que sempre foi equivocado fazer essa comparação, porque são histórias muito diferentes, a própria experiência, que é algo também que eu vou explorar um pouco com o Wallace, né, que é a experiência colonial que a Coreia teve com o Japão, que, embora qualquer experiência colonial não seja positiva, a gente sabe que as estratégias de guerra, a Coreia, na condição de colônia, de certa forma, favoreceu o desenvolvimento industrial da Coreia, e Alice Amsden fala, inclusive, que a Coreia tenta um pouco recontar a história de uma forma diferente, mas não tem como negar o Japão como emulador, não só da própria Coreia, mas de todos os países asiáticos. Esse papel do Japão, né, como emulador. Então, eu começaria com essa provocação, assim, se não foi um equívoco desde o princípio comparar Brasil e Coreia, porque em algum momento histórico, que pelo jeito, inclusive, foi bastante efêmero, esse momento, exibiram, como é que a gente pode dizer, condição de desenvolvimento, pelo menos por alguns indicadores, semelhante, quando a gente olha, na verdade, a trajetória histórica e a política que foi feita em ambos, completamente diferentes. E é por isso também que a gente compreende agora uma distinção tão clara, né, das trajetórias de desenvolvimento da Ásia, América Latina, estreitando mais Coreia e Brasil. Então, eu começaria com essa provocação, né, do papel da história, do papel da política e outra da emulação. Porque tanto a Alice Amsden quanto o próprio Eric Reinert destaca, né, e é algo que vem já do List, como a emulação acaba sendo, de fato, né, ou seja, entender as políticas que foram feitas nos países que alcançaram um grau maior de desenvolvimento, né, e tentar replicá-las, lógico que considerando os contextos estruturais, históricos, porque nenhuma política pode ser exatamente replicada, porque cada território tem suas peculiaridades históricas, culturais, estruturais. Então, começaria por aí. Fiquem à vontade. Bom, deixa o Paulo falar de primeiro aqui, que por hierarquia, eu costumo dizer. Primeiro é o mestre, depois vem o outro. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Já que o Wallace falou isso, destacar que o mestre em Coreia, no caso, é o Wallace, né? Então eu vou dar o meu pitaco aqui e vou passar para ele responder com mais profundidade. Mas primeiro eu destacaria o seguinte: a gente compara com a Coreia, na verdade, porque tem muito pouco país para comparar, né? Esse acho que é um primeiro ponto relevante para a gente colocar esse quadro aqui de análise do desenvolvimento econômico. Quando a gente olha o que aconteceu nos últimos 60 anos na história do mundo, a gente vai reparar que talvez meia dúzia de países, se muito, conseguiram atingir um nível de renda per capita bastante elevado e fugir do que os economistas chamam de armadilha da renda média, né? Quando a gente começa a olhar os dados, a gente vê que Coreia, sem dúvida, que foi um deles, e o destaque da Coreia acho que é porque tem uma população maior, especialmente quando a gente compara com países como Singapura, Israel, Irlanda, um pouquinho do leste europeu também que conseguiu, e até mesmo, se quiserem, Taiwan, Malásia, né, são países um pouco menores, né, certamente Singapura é praticamente uma cidade-estado, né? Então, quando a gente olha de verdade, fala assim, qual foi o país que deu certo, relativamente grande, com uma população relevante, né, nos últimos 40, 50 anos? E aí sobra de verdade a Coreia, né? Então, desse ponto de vista, eu costumo brincar que, e até o caso do Wallace, né, muita gente no Brasil começa estudando o desenvolvimento do Brasil e vai parar na Coreia, né, porque você vai vendo que deu tudo errado no Brasil e aí você acaba se apegando ao caso que deu certo, né? Então, esse eu acho que é um ponto relevante. A Coreia é um sucesso, né? Então, a gente estuda a Coreia porque ela realmente foi dos poucos países que conseguiu sair de uma renda per capita que era 1/3 da brasileira nos 60 e hoje tem praticamente 3 vezes a nossa renda per capita, né? Então,
Eu acho que isso é chave. Agora, é evidente que a história, o contexto geopolítico é completamente distinto, né? É muito difícil você comparar um país que estava ali, vamos dizer assim, no epicentro da Guerra Fria, se quiserem, né? E daqui a pouco o Wallace, tenho certeza que vai explorar muito mais isso, porque ele analisou na tese de doutorado dele, inclusive, né, o Wallace fazendo propaganda no nosso curso, a gente abre falando das 3 visões do desenvolvimento da Coreia, né? A visão do Export-Led, do FMI, a visão do desenvolvimento a convite, que os Estados Unidos teria feito de tudo para ajudar o desenvolvimento da Coreia, e a visão que o Wallace defende, que eu compartilho totalmente, que é de que a Coreia desenvolveu um espaço de soberania dela muito próprio e conseguiu, a partir disso, se aproveitar e barganhar bem dentro desse jogo que acontecia ali, né? Então, eu acho que, número 1, a gente compara o Brasil com a Coreia porque é quem tem para comparar, né? E número 2, eu acho que a Coreia tem essa trajetória de sucesso retumbante, não só pelas questões geopolíticas, que sem dúvida ajudaram, né, mas também por desenhos de política econômica e de articulação de Estado e mercado, e inclusive em relação à inserção mundial, o tipo de empresa que se desenvolveu na Coreia, o tipo de auxílio que o Estado deu, que foi muito bem feita, que foi muito inteligente, né? Então a Coreia soube navegar esse privilégio geopolítico que ela teve, né? Enquanto que o Brasil errou quase que em todos os sentidos, né? Claro que o Brasil tem a grande desvantagem de estar aqui colado nos Estados Unidos, o que não ajuda nada, né? Então, mas além disso, a gente desenhou políticas muito ruins, né? Claro, com exceção do período do Getúlio, um pouquinho, JK dos militares, mas não se compara com o que se fez na Coreia. Mas eu vou passar para o Wallace, que ele vai tratar disso com muito mais profundidade e muito mais detalhes. Vai lá, Wallace. Opa, primeiro eu quero agradecer o convite, fico muito honrado pelo convite, e mais honrado ainda, sempre para mim é uma felicidade muito grande dividir mesa com o Paulo, com o Elias, com o André Roncalha, que são parceiros de várias lives aí que a gente tem participado. Então, fico muito feliz e honrado também pelo convite, poder contribuir para o debate. Né? Sobre a questão levantada, né? Eu acho assim, não é só a questão do Japão, né? Como o Paulo falou, no nosso curso, nós temos, logo no início, logo nas primeiras aulas, nós tratamos e mostramos, né, as diversas correntes de pensamento, basicamente resumida em 3, sobre as trajetórias de desenvolvimento da Coreia do Sul. E uma dessas correntes é justamente aquela que aponta, né, que o cenário internacional ele foi historicamente favorável à trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul, né, a começar pelo processo de colonização do Japão e, posteriormente, com o processo de intervenção norte-americana nos anos 50, com o fim da intervenção japonesa na Coreia, e logo depois também essa intervenção dos Estados Unidos vai ter uma alternância, porque pós anos 60, lá para os anos 70, particularmente aí no terceiro plano quinquenal, em 1972, mas já em 1960, quando o Paulo tem uma aula que ele grava sobre isso, sobre a POSCO, né? Quando os Estados Unidos se colocam contra a construção, a criação da POSCO, o Japão vai ser essencial, né, no processo de desenvolvimento sul-coreano, porque a Coreia vai retomar relações diplomáticas com o Japão pós-colonização dos anos 60, justamente solicitando e exigindo um pagamento de reparação pelo processo de colonização japonesa, né? Esse pagamento de processo de reparação, uma boa parte dele vai ser usado para construir, para criar POSCO, né? Mas, veja, os anos 80 também é um outro momento interessante, né, que enquanto a América Latina está passando por um processo de queda de liquidez internacional e restrição ao crédito internacional, com o processo de internacionalização das Zaibatsus, né, das grandes empresas japonesas, internacionalizando seu capital ali para a Ásia e, além do mais, né, o cenário para o Japão, que estava em ascensão, vai fazer com que a Coreia também seja beneficiada por transferência de tecnologia, por financiamento. Agora, embora a gente tenha todo esse processo, tem uma coisa que é muito delicada, Águida, falar em relação, quando se toca no Japão, para os sul-coreanos, que é, né, eu e o Paulo, quando a gente se propôs a gravar novas aulas, né, para o nosso curso, quando a gente abriu a segunda turma, agora tem mais ou menos um mês, né, Paulo? Mais ou menos 2 meses que a gente abriu essas novas turmas. E aí a gente anunciou que uma dessas aulas nós trataríamos da questão da colonização japonesa, Águida. Uma aluna nossa, que é sul-coreana, né, que assiste as nossas aulas, que faz o nosso curso, ela mandou um e-mail. Ela falou assim, olha, professor, eu só estou com um relativo medo
da forma como vocês vão tratar a questão da relação Japão e Coreia. Por que isso ela falou? E ela está correta. Há, na história recente, um processo de revisionismo da história de colonização japonesa, com a tentativa de mostrar a colonização japonesa como algo apenas positivo, né, para a Coreia do Sul. Então, por que eu estou levantando isso? Porque, veja, embora, de fato, o Japão tenha contribuído no processo de trajetória de desenvolvimento, é importante a gente lembrar que o Japão foi um país colonizador. E como todo país colonizador, ele impõe um processo de destruição e de exploração sobre a sua colônia que causa sequelas profundas. Vou dizer uma, por exemplo. Uma delas é o processo de escravização e o processo de exploração sexual que o Japão impôs aos sul-coreanos, né? E isso tem sequelas até hoje, para você ter uma ideia, que a corte judicial na Coreia está punindo todas as empresas japonesas instaladas na Coreia hoje por reparação ao processo de colonização, de exploração de mão de obra escrava e por exploração sexual, né, das mulheres japonesas. E isso tem implicado um certo acirramento de ânimos. Coreanas, né? Coreanas. Isso. Isso tem promovido um certo acirramento de ânimos, né, entre Coreia e Japão, que talvez seja solucionado aí, né, pelo novo bloco formado aí com China, Japão, Coreia e Austrália, né, que é a RCEP, né, chamado, que é o grande bloco, o grande arranjo econômico aí feito com China, Japão, Coreia, né, vários outros países. Mas vejam, um outro elemento que é importante a gente lembrar é que 80% da população sul-coreana, veja, 80%, na época da colonização japonesa, foi obrigada a tirar o nome sul-coreano para adotar o sobrenome japonês. Isso, para o povo coreano, é de um aviltamento, de uma humilhação brutal. Brutal. Então, houve aspectos positivos da colonização, mas houve também aspectos extremamente traumáticos para os sul-coreanos. E um desses aspectos traumáticos que acabou resultando numa vantagem competitiva dos sul-coreanos é a disciplina. Né? Porque a ideia de superação, né? A ideia de superar as dificuldades impostas pelo processo de colonização fez com que os sul-coreanos incorporassem a ideia de disciplina profunda, associando a ideia do confucionismo, para se dedicar ao máximo para transformar a Coreia em uma grande nação. Um senso de soberania também, né, Wallace? Um senso de soberania, perfeito. Porque quem é invadido tem uma outra percepção em relação à questão do nacionalismo, né? Perfeito. Também. E aí tem uma outra questão que é importante, assim, só para finalizar, Águida, nos anos 50, né, antes do presidente Park assumir o poder em 1962, com a intervenção norte-americana, houve uma reforma, uma delas, que é a reforma agrária, que foi fundamental para a trajetória de desenvolvimento sul-coreano. Porque a reforma agrária, ela cumpriu uma finalidade política de expulsar da Coreia a oligarquia rural, que era um empecilho ao desenvolvimento do país. Tanto uma oligarquia japonesa, como também uma parte da elite oligárquica sul-coreana que era aliada dos japoneses. Então, a reforma agrária teve uma finalidade política e social, obviamente, porque você divide a propriedade, né, para a trajetória posterior, que foi a construção da burguesia nacional. Então, atribuir ao Japão um papel importante, eu concordo com a Alice Amisley, inclusive, né, com todos eles. Entretanto, não é o fator determinante da trajetória de desenvolvimento sul-coreano, né, esse cenário internacional. E isso a gente pode identificar entendendo os planos quinquenais da Coreia, que começaram em 1962 e foi até 1987, 88. Né? Um amplo projeto, 5 planos quinquenais que tinham como finalidade promover um profundo processo de transformação estrutural do país. Bem, então, dando continuidade, eu concordo com você, Wallace, eu só acho assim que a história, ela tende, né, a ser recontada sempre com muito viés. Se é contada pelos coreanos, o Japão não conta em nada. Se não é contada, talvez haja uma sobrevalorização dos japoneses, mas pelo menos na visão da Alice Amisley, o Japão ele não é emulador só para a Coreia, ele é emulador para a Ásia inteira, né? Porque, de certa forma, cada um à sua maneira replica o modelo japonês. É lógico que elos coloniais eles sempre são negativos. Eu acho que, mesmo que a colônia tenha trazido algum legado industrial, como é o caso do Japão, que foi um colonizador que era industrializado,
eu acho que o lado nefasto da colonização jamais compensa o que pode vir em termos de habilidades e de competências. Eu acho que não há, a gente viveu essa história aqui na América Latina, a gente entende muito bem o que é ser colonizado, né? Mas, pegando o gancho que o Paulo tinha falado, acho que a gente não deve desprezar os aspectos geopolíticos do debate e de desenvolvimento, mas eu concordo que a gente tem que enfatizar nos elementos internos. Aí eu sou muito Maria da Conceição Tavares, quando ela vai culpar o nosso fracasso a gente mesmo, né? Por mais que a gente não tenha tido uma geopolítica que nos favoreceu, eu acredito em que nenhum momento histórico, mas eu acredito que a culpa dos nossos constrangimentos é muito mais por desméritos nossos mesmos, da gente. Então, olhando para as estruturas dessas economias, né, tem algo que é muito importante na discussão que a Alice Amsden traz, que ela mostra, por exemplo, o que contribui na nacionalidade da indústria, ou seja, na verdade, na propriedade das empresas industriais, de serem nacionais e de não serem nacionais. Né, que a gente sabe que é um elemento decisivo para o sucesso dessa industrialização. Eu acho que a história nos mostrou que se a indústria não é nacional, ela não é sustentável, porque está aí a América Latina mostrando isso, ou a indústria é nacional, ou ela não se sustenta, ela vai ficar sempre dependente de uma determinada geopolítica que se muda, pode simplesmente esvair esse tecido industrial da noite para o dia, como já fez na Argentina, no Chile. O Brasil está caminhando a largos passos para isso, mas o que é que ela vai destacar, né, como esse elemento crucial para a nacionalidade dessa indústria, que ela destaca o tamanho da desigualdade que esses países exibem quando estão se industrializando, né, o tamanho da desigualdade, porque, inclusive, ela vai colocar o Brasil e a Coreia nos dois extremos, como o país dessa periferia ali do pós-guerra, o país mais desigual, e a Coreia o país menos desigual dessa periferia, e a relação que essa periferia vai ter com o capital estrangeiro, que aí vai remontar também a aspectos históricos, inclusive, o próprio tipo de experiência manufatureira que esses países tiveram, né? Então, ela vai mostrar como o tamanho da desigualdade impacta, porque ela diz que impacta a política que é feita, né? Porque para industrializar um país é preciso uma política que concentre ativos. E se o território já é muito desigual, o Estado desenvolvimentista tem dificuldade de fazer uma política concentrando ativos, a política vai tender a ser mais uma política difundindo ativos, e a questão também da relação com o capital estrangeiro, que na América Latina sempre foi muito frouxa, sempre foi muito ambígua, e na Ásia também, tendo o Japão como modelo, foi uma relação sempre muito mais dura, muito mais de competição, né? Então, eu queria que a fala de vocês fosse nesse sentido, assim, porque é como eu vejo, eu não sei se vocês também concordam comigo, acho que vocês podem ficar muito à vontade, que eu acho que a história nos mostrou isso, que se a indústria erguida não é nacional, ela não é sustentável. Embora a gente sabe que uma industrialização tardia, onde já existem economias desenvolvidas, com grandes conglomerados industriais, é muito mais difícil construir uma indústria nacional, né, onde você já tem realmente um capitalismo muito consolidado, mas eu acredito que quando a gente olha para a América Latina hoje, olha para a própria Ásia, a gente vê isso, ou a indústria é nacional, ou ela simplesmente não vai, ela tem tudo para não, né, se por conta do déficit em P&D que fica, o déficit em habilidades, em competências, né, que fica se essa indústria não é nacional. Então, é mais ou menos... Deixa eu pegar uma carona, que assim, deixa eu concordar totalmente com o que você está falando, Águida. Eu queria, na verdade, até mergulhar mais nessa ideia, dizendo o seguinte: os polos tecnológicos têm que ser locais, né? Então, eu acho que é muito mais do que uma questão de ter uma indústria nacional, é uma questão de ter polos tecnológicos locais, né? E polo tecnológico, não é polo de montadora, é bem diferente, é polo de o que eu estou chamando de polo tecnológico é uma região, uma cidade, um estado ou um país que cria tecnologia, que desenvolve a tecnologia e que, portanto, está próximo da fronteira tecnológica. Então, a ideia de uma indústria nacional, ela se assenta em algo muito mais profundo do ponto de vista de análise econômica, que é a localidade do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico, ele não é desterritorializado, ele não é global, ele é local, né? E isso é uma coisa muito interessante que os asiáticos tiveram
sempre muito claro, e na Coreia do Sul, então, é incrível, porque o Park tinha um drive, por assim dizer, para fazer o desenvolvimento tecnológico local. O desenvolvimento tecnológico local ele não é feito por multinacional, ele precisa ser feito por empresa local, que está ali, né, cuja estrutura de propriedade está ali, cujo investimento em P&D está ali, e assim por diante. Então, quando a gente olha os casos históricos de sucesso de desenvolvimento econômico, todos eles, né, foram, para lembrar nosso velho amigo List, né, para não dizer do Alexander Hamilton, foram feitos a partir de sistemas nacionais de inovação. Os sistemas nacionais de inovação nos trazem uma ideia muito clara. Ele precisa ter um sistema, ele precisa ser nacional e ele precisa ser de inovação, né? O nome é bastante claro. E imaginar que as multinacionais, e esse é um ponto maravilhoso da Amsden, né, que as multinacionais vão construir o seu sistema nacional de inovação, isso aí já é uma contradição em termos, né? Porque a multinacional, ela mantém o sistema de inovação dela na base, na matriz. O que ela transfere para os emergentes ou para as subsidiárias é apenas o pedaço da montadora. Ela manda o core tecnológico que ela desenvolveu, portanto ela está na fronteira, ela manda esse core tecnológico para os países emergentes, para as subsidiárias, que dão aquele tapa que a gente já conhece, acho que montadora de carro, e a gente pode explorar bem o Wallace aqui, que eu sei que ele é um dos caras que mais conhece a indústria automobilística no Brasil e no mundo. O carro é um belo exemplo disso, você importa tudo que é high-tech, e aí você põe o pneu, o banco, chassi e tal. E só para concluir também, Águida, veja, eu estou concordando tanto com você que eu estou só dando mais elementos para te dar razão. Quando eu olho para a industrialização, eu gosto muito de desagregar. Eu acho que industrialização é uma ideia, vamos dizer assim, quase antiquada, né? Mas antiquada no sentido de que o nível de desagregação da ideia de industrialização é muito baixo. Porque quando a gente fala de indústria, tem indústria de baixo conteúdo tecnológico, de médio alto, de altíssimo conteúdo tecnológico. Então, é completamente diferente a gente olhar o produto industrial brasileiro e o produto industrial coreano. Por exemplo, em vários momentos do tempo, o produto industrial brasileiro chegou a 25% do PIB, assim como chegou na Coreia. Aí você vai falar, então, peraí, então a gente se industrializou igual a Coreia. Não, porque quando você desagrega e olha a estrutura tecnológica da indústria que se desenvolveu na Coreia e que se desenvolveu no Brasil, é incomparável, né? Por isso que eu sou fã da metodologia de complexidade e de sofisticação produtiva, né? Até um último trabalho que eu estou desenvolvendo, eu vou mandar para vocês depois, a gente desagrega o comércio internacional em 5.000 produtos, então a gente vai muito além de simplesmente desagregar em 4, 5, 6 níveis, a gente desagrega praticamente em 5.000 níveis, né, de intensidade tecnológica medido por complexidade. E aí você vê que o Brasil não se industrializou coisa nenhuma, quer dizer, ele se industrializou, faz sapato, faz camisa, faz cerveja, faz alimento processado, faz alguma máquina aqui e acolá, mas está muito longe de fazer semicondutores, de fazer smartphones, de fazer o que a Coreia faz. Então a Coreia está na fronteira tecnológica, porque ela desenvolveu um polo produtivo tecnológico de P&D localizado territorialmente lá. O Brasil está muito longe da fronteira tecnológica. O Brasil ele é um mero absorvedor de tecnologia de multinacional. Esquece, nenhum país se desenvolveu no mundo sendo um mero absorvedor. Claro, não quero dizer que você não vai ter multinacional ou que você não vai importar bens tecnológicos, não é isso. Você vai fazer isso, mas você também vai desenvolver o seu polo tecnológico local, em que você vai produzir, fazer investimento em P&D, chegar na fronteira e exportar esses produtos. Não é isso daí, Wallace? Não, e aí, convergindo com vocês dois, com a Águida e com o Paulo, entender a presença. Veja, hoje eu e o Paulo, a gente fez um textozinho sobre o investimento em P&D, que na Coreia hoje está em torno de 4,5%, enquanto no Brasil é 2% e alguma coisa, né? Isso hoje, considerando a pesquisa, investimento em P&D como proporção do PIB, né? E 65% desses investimentos são os grandes chaebol, as grandes empresas sul-coreanas nacionais, né? Não são empresas estrangeiras que estão fazendo isso. E é importante ter clareza que essas empresas foram construídas pelo Estado, né? Selecionou famílias sul-coreanas com a finalidade de desenvolver setores específicos, né, políticas industriais específicas, selecionando setores específicos que construíssem um parque industrial nacional, né, com condições de inserção internacional de forma competitiva. Eu chamo isso de estrutura de propriedade e organização industrial, que é um pouco que você levantou, Águida, né? A Coreia houve um processo de controle sobre estrutura de propriedade no capital muito forte até os anos 80. Em que sentido? Né? Havia um controle sobre investimento estrangeiro direto, para que setor ia, qual o período que ele poderia ficar, qual o percentual de nacionalização do setor.
na Coreia que era obrigado, o percentual de investimento como proporção do faturamento líquido, transferência de tecnologia e controle sobre a remessa de lucro. Né? Tanto é que o Franz Silber, naquela obra clássica dele dos anos 80, que compara a Ásia com a América Latina, ele vai dizer, olha, enquanto a América Latina tinha um protecionismo frívolo, na Ásia não. Vem aí a questão da organização industrial, que eu chamo, são grandes oligopólios formados pelo Estado, repito, né, com concentração de mercado. O Chaibol chegou a ocupar mais de 60% do PIB industrial da Coreia, né, isso é muito importante que a gente tenha clareza disso. Aliás, desculpa te interromper, Wallace, Claro. Assim, as pessoas me xingam muito porque eu interrompo todo mundo nas lives e tal. Imagina. Mas assim, é que não consigo me conter, porque isso que você coloca é fundamental da ótica da Organização Industrial Mundial. Então não é que a gente defende concentração de mercado. O que a gente mostra é que o mercado mundial é concentrado. Aliás, fruto desse último trabalho que eu fiz também, depois eu mando para vocês, a gente vê que mais de 50% do mercado mundial é concentrado, tem concorrência monopolística, oligopólio, monopólio. Então você tem que ser muito ingênuo para achar que um pequeno empreendedor de um país emergente vai conseguir competir com esses oligopólios gigantescos do mundo. Daí que veio a sacada da Coreia de que você precisava ter gigantes para competir nesse mercado que é concentrado no mundo, né, Wallace? Desculpa a interrupção. Então, o próprio discurso do presidente Park, em 1973, no lançamento do terceiro plano quinquenal, Paulo, ele deixou muito claro, falou, olha, é importante a gente concentrar a estrutura de mercado, porque só assim a gente sobrevive dentro de uma inserção internacional competitiva, porque o mundo é oligopolizado. Acreditar no livre mercado, cara, acreditar na concorrência perfeita no mercado internacional, eu sempre gosto de dar um dado, Paulo, para que as pessoas tenham clareza do que significa grandes oligopólios em inserção internacional. Se vocês pegarem os dados do comércio exterior da economia brasileira, em termos de números, tá? Em termos de números absolutos de empresas, 75%, em termos de números de empresas, são pequenas e médias exportadoras. Só 25% em termos de números de empresas são grandes. Quando você pega esses 25% da grande empresa, ela corresponde a 98% do valor exportado brasileiro. Enquanto aquele 75% corresponde a apenas 2%. Porque isso é muito claro, quem tem inserção internacional e condições de competitividade, quem tem escala, escopo. Então, ficar acreditando que, vamos fazer... Veja, a Coreia do Sul, desde os anos 80, 90, a OCDE, por exemplo, pressionou muito a Coreia para reformas e fragilizar o Chaibol. A única coisa que a Coreia não fez foi isso. Não. A Coreia não aceitou, em hipótese alguma, fazer reforma que fragilizasse os grandes Chaibols. Eu peguei, a semana passada, um relatório das fusões e aquisições promovidas pelos Chaibols. Só esse ano, mais de 700 bilhões de investimentos em processo de fusões e aquisições em novas plantas, ampliando mais ainda o poder de mercado dessas grandes empresas. Essas grandes empresas, como diz o Danny Roderick, né, e a Alice Armstrong, veja, elas foram organizadas estruturalmente dentro de grandes oligopólios que começam lá nos anos 60. A indústria automobilística que o Paulo citou é o melhor exemplo disso. Quando, em 1962, existia a empresa chamada, a empresa sul-coreana chamada Sainara, que era uma associação com empresas japonesas, o presidente Park vai lançar, em 1962, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Indústria Automobilística, e que depois a Sainara vai ser incorporada pela GM, junto com outras empresas sul-coreanas, que vai formar a chamada Sinjin, né? E o presidente Park pede que se construa um modelo, né, que tivesse 80% de conteúdo nacional, e a Sinjin, mas a GM não queria fazer isso. Ele foi lá e selecionou a família e criou a Hyundai para fazer isso, para construir um carro, um modelo com conteúdo local que tivesse 80% de produção local. Né? E veja, aí essa organização industrial, que é o que diferencia muito, a Alice Armstrong toca nisso, né, dos demais países do mundo, é que na Coreia havia a política de metas e punições. As empresas que não alcançavam as metas e os objetivos propostos pelos planos quinquenais, elas eram ou fechadas, ou perdiam todos os subsídios e incentivos do governo, ou o governo promovia fusões e aquisições. Fusões e aquisições. A Sinjin foi um exemplo disso. Quando ela não aderiu ao plano do governo de alcançar 80% de nacionalização, o governo selecionou a Hyundai e começou a jogar muito dinheiro na Hyundai. Hoje, a Hyundai ocupa 75% da indústria automobilística na Coreia. 75%.
do setor pertence à Hyundai. E veja, em 1997, só para deixar em evidência isso, né? E o pessoal fala, lá não tem política industrial, então não diga o que é isso. Em 1997, quando a Kia quebra com a crise da Ásia, né, a primeira coisa que quando o pessoal pressionava para o leilão da Kia é que na calada da noite, o governo sul-coreano colocou uma cláusula que só quem podia comprar a Kia era a empresa nacional. A única em condições de comprar a Kia em 1997 foi a Hyundai. Entende? Então, eles têm uma preocupação muito grande com a defesa dos interesses nacionais, com muita clareza da importância do que o Paulo colocou. Esse caso, olha, é maravilhoso da Hyundai, acho que até vale, se a Águida nos permitir explorar mais um pouquinho, porque assim, veja que interessante, então a Hyundai, ela ocupa 75% do mercado de carros na Coreia, e os outros 25% provavelmente devem ser as multinacionais que estão ali brigando, e é um mercado que tem concorrência monopolística no mundo, para não dizer que é um, sei lá, um oligopólio com 10 empresas, se é que dá para você chamar isso, mas veja que interessante, o governo coreano, Park Chung, conseguiu criar a Hyundai com política industrial. Então, assim, não resta a menor dúvida de que se você ler basta ler 2 páginas da história da Hyundai, talvez uma página já se descubra. Então, né, a grande maioria dos economistas não lê nenhuma página sobre Hyundai, muito menos sobre Coreia, e acha que não teve política industrial lá. Mas, primeiro ponto que eu queria destacar, então a Hyundai foi criada com política industrial. Aí você começa a olhar no mundo e ver onde tem carro, quem produz carro. Aí você fala assim, pera aí um pouquinho, é GM, Ford, tem ali os italianos, os franceses, né, os alemães, a Toyota, tira os chineses que são um capítulo à parte. E é isso, quer dizer, qual é o país que criou uma indústria automobilística com marca própria, com capital próprio, com polo tecnológico local? Qual foi o país emergente que fez isso? Qual foi o país emergente que fez isso? Só foi a Coreia do Sul, né? E agora a China está fazendo com uma mão de política industrial pesadíssima, né? Então, acho que a indústria automobilística e a Hyundai, eles são simbólicos do que é o desenvolvimento econômico, né? O Brasil, querendo instigar um pouco o Wallace, chegou nem perto de fazer isso. As multinacionais aqui se articularam com o governo para destruir as empresas nacionais de carros, né? No limite, você pode fazer uma leitura que a Gurgel foi destruída pelas multinacionais e pelo próprio governo brasileiro. Então, a gente está realmente anos-luz, né, dessa tentativa de buscar um desenvolvimento tecnológico autônomo, que é o que cria o desenvolvimento econômico, né? Então, é por isso que a gente vai estudar a Coreia, Águida, porque ali tem coisas tão, assim, pornograficamente explícitas, né, que você fala, é isso aqui, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa estrutura de propriedade, porque a gente vê que na Ásia a questão de ser público ou privado não é o que é proeminente, mas de ser nacional, porque tem países asiáticos que têm, como a própria China, né, que tem uma rede muito grande de empresas privadas, também de empresas públicas, como é o caso de Taiwan, já é totalmente diferente da Coreia, que realmente são os oligopólios privados, né, mas tem esse traço de ser predominantemente privado, mas, ao mesmo tempo, o Estado tem uma relação muito orgânica com o mercado. Então, falar um pouco mais dessa estrutura de propriedade, da relação do Estado com o mercado nos países asiáticos, comparando com o Brasil, porque, assim, uma coisa que eu acho que estarrece a todos nós é a gente estar no ano de 2020 e ver como a estrutura de classes no Brasil é parecido com a de 1.500, à exceção dos grandes bancos, porque, por exemplo, o agronegócio no Brasil ainda tem um poder, dentro da estrutura de poder do Estado, um poder, assim, sobrevalorizado. Eu acho que a destruição da Amazônia esse ano deixa muito os interesses de quem estão sendo defendidos, né, pelo governo. E, tirando o capital nacional que foi para a construção civil, eu acho que para o sistema financeiro ainda temos uma estrutura de capital nacional que está muito ligada ao agronegócio. A gente ainda tem o latifúndio ainda como um traço muito marcante, né, da nossa estrutura de propriedade. E aí é isso, é comparar um pouco, né, essa relação do Estado com o mercado lá na Ásia, né, essa estrutura de propriedade, e comparando com o Brasil. Podem ficar à vontade aí para para falarem à vontade. Tem uma coisa curiosa, porque no Brasil a gente houve muita acusação, né, de capitalismo de compadres, né, que o BNDES deu dinheiro para a JBS, deu dinheiro para a Marfrig, que aliás, né,
essa crítica, ela reverbera a crítica que o FMI fazia para o leste da Ásia, que era do crony capitalism, né, que esse é o termo em inglês, né, que é o cronismo, né, não sei se existe em português a palavra do capitalismo cronista, né. Eu me lembro bem do meu amigo Rajun Chang, lá eu com ele em Cambridge conversando nas aulas e tal, e aí ele falou que antes da crise asiática, o próprio Banco Mundial e tal elogiava essa articulação entre Estado e mercado para o desenvolvimento industrial e tecnológico. Depois, quando teve a crise asiática, eles passaram a culpar essa articulação Estado e mercado e vieram com essa ideia do cronismo, né? Ou seja, a explicação que era do sucesso depois foi virada e usada para o fracasso, né? Mas qual é a grande diferença entre Brasil e talvez até América Latina e Ásia? Eu acho que a diferença não é a relação em si, claro que tem diferenças, mas acho que é a questão setorial mesmo. Porque o que a gente vê na Ásia é que se criou esse vínculo muito forte, mas com o objetivo claro de ter um desenvolvimento industrial tecnológico. Algo que não se vê no Brasil. E isso tem a ver com a desindustrialização, com a perda do espaço da indústria e tal, mas a gente vê que há vamos dizer assim, uma proximidade muito grande no Brasil de grupos privados, só que eles são grupos privados do setor financeiro, do setor agro, ou até mesmo, se quiser, a coisa do BNDES com os alimentos, com as carnes, etc, etc, etc. Na Ásia... Paulo, deixa eu fazer uma fala bem rapidinho aí em cima disso que tu falaste, bem rápido, porque você falou agora que isso tem a ver com a desindustrialização, mas, na verdade, eu acho que isso vai muito antes, porque quando a gente olha a história da nossa industrialização, a gente vê que a gente se industrializou apesar da estrutura de classe, que não foi quase alterada. Então, na verdade, eu acho que as elites brasileiras, elas nunca mergulharam num projeto de industrialização. Não é à toa que o capital nacional não vai para a indústria. O capital nacional, ele vai para outro, mas ele não vai para a indústria. Então, eu acho que sempre houve um boicote de nossas elites. Esse boicote não é agora contemporâneo. Eu acho que ele é... Não, e eu concordo, porque agora, como a gente começou a se desindustrializar e capotar nos anos 80... E, infelizmente, eu estou ficando velho, a gente já está no ano de 2020, né? Eu estou inconformado com isso, mas veja, a gente já tem 30 anos de desindustrialização que já dá para você juntar com os 40, 50 anos pré-1930, e aí se a gente somar tudo isso daí, já vai dar mais anos do que o nosso período industrializante, por assim dizer, né? Então, essa janela que eu coloco dos 30 aos 50... ela já está começando a virar minoria na história brasileira, né? Só para te dar razão, né? E quando você olha no arco mais longo, realmente a gente jogou a toalha e teve um soluço. Estou exagerando o raciocínio só para fazer uma caricatura, né? Mas já a gente vai dizer que a gente teve um soluço industrializante que foi dos 30 aos 80, mas que isso nunca mais se repetirá e realmente a gente não tem nenhuma possibilidade de se desenvolver, né? Tô fazendo aqui um exagero, né? Mas eu não acho exagero, Paulo, não acho mesmo. Assim, lamentável de forma nenhuma, lamentável porque eu vejo bem assim, eu realmente não acho exagero de sua parte. O Wallace vai convencer a gente do contrário. Não, pelo contrário. Eu vou convergir, porque assim, eu acho que é uma construção histórica, né? Aquilo que a Águida colocou, eu não sei, Águida, porque assim, se necessariamente a nossa elite ela boicota ou está na própria natureza, eu não gosto do termo natureza porque você naturaliza, mas na própria formação histórica da nossa burguesia, esse não vínculo com as questões nacionais. É diferente da burguesia sul-coreana, né, que ela é construída historicamente, né, e culturalmente dentro de um processo com um vínculo de identidade nacional muito forte, né, de se identificar. Veja, em plena crise, os grandes chaibôs estão pegando uma parte do bom volume de recursos para ajudar o governo a combater o impacto social da crise do Covid. Do programa do governo, né, chamado New Deal, aquilo onde o governo não está conseguindo alcançar, chegar, os chaibôs se reuniram, os principais, a LG, a Sky Hynix, a Samsung, né, a Hyundai, elas estão se juntando e disponibilizando recursos para que se combata a questão da problemática social como resultante da Covid. Isso é uma questão de identidade com os problemas nacionais. Em 1997, com a crise, essas mesmas empresas se aliaram ao governo para construir um plano de saída da crise. Veja que a crise de 1997 foi a maior crise da Coreia pós-Guerra da Coreia, com a queda do PIB de menos 5,8% em 1998.
E a recuperação foi brutal, 11,5% em 1999, 11,5%. Eles entram em acordo, abandonam a agenda do Fundo Monetário Internacional, rompem com o FMI e vai para uma política expansionista monetária e fiscal, com suporte dos grandes chaibos. Então, veja, historicamente elas estão alinhadas com o Estado, porque existe um caráter de identidade nacional. Só para contextualizar historicamente, eu dou aula de economia brasileira também, né? Então, eu sempre falo para meus alunos que em 1900, que todo governo curto parece que tem a capacidade de gerar um estrago na nossa economia brutal. Veja, o Temer, no curto governo dele, aprovou o teto de gastos e a reforma da trabalhista. O Café Filho, que assumiu o governo depois do suicídio do Getúlio, em 1954, ele consegue aprovar uma instrução chamada Instrução 113 da SUMOC, que autorizava a importação, né, de insumos e bens de capital sem cobertura cambial. O JK vai usar isso de forma excessiva, e todos os estudos mostram isso, promovendo um processo de desnacionalização da nossa estrutura produtiva brutal. Então, a gente tem uma trajetória de desenvolvimento industrial que se inaugura com o tripé capital nacional, capital internacional e Estado, mas com o capital internacional se sobrepondo. Né? E aquilo que o Paulo fala, o capital estrangeiro, as grandes multinacionais, elas não geram ciência e tecnologia nas suas filiais, num país periférico. Né? E a nossa inserção, o Kim Lin, né, que é um professor da Universidade Nacional de Seul, né, que é um especialista em catnap, ele tem um texto maravilhoso, né, em que ele compara a evolução do sistema de telecomunicações entre Índia, Brasil, Coreia e China. E qual que é a grande diferença? Enquanto Brasil e Índia privatizaram e desnacionalizaram o seu setor de telecomunicação, China e Coreia, né, quando não manteve no poder do Estado, manteve com o capital nacional, que é uma das diferenças da Coreia com a China. E isso fez muita diferença. Enquanto a Coreia e a China estão disputando na fronteira tecnológica, como o Paulo colocou, para serem grandes produtores e ofertantes, né, de smartphones, 5G e por aí vai, o Brasil se transformou apenas em um consumidor. E isso faz muita diferença, porque resulta nas nossas contas externas, por exemplo, na nossa inserção internacional. Isso que vocês estão falando, assim, é da maior relevância, né? Eu estou assistindo aqui essa aula de economia brasileira que vocês dois estão dando, a Águida e o Wallace, estou pensando aqui com meus botões, que bem na linha do que a Águida começou falando na live, né? A história da Coreia, ela, num certo sentido, ela começa nos 50, nos 60, porque quando você tem a Guerra da Coreia e você faz aquela cisão do país, e também por conta da colonização japonesa e tudo que foi feito ali, meio que dá uma limpada, Wallace, até quero que você me corrija se eu estiver falando besteira, porque você conhece muito mais a história da Coreia do que eu, mas meio que dá uma limpada ali, começa do zero uma certa história da Coreia, que é essa história que a gente está falando aqui, que é uma história que tem entranhada lá, o que? Número um, nacionalismo, porque os caras foram destruídos, humilhados, e foram realmente colocados de joelhos ali na península, tanto os do norte quanto os do sul. Então já vem da entranha dessa Coreia, da segunda metade dos 50, um nacionalismo muito forte. E já vem entranhado uma estrutura industrial tecnológica, que principalmente o General Park colocou ali, mas obviamente que tem a ver com a falta de vantagem comparativa também da Coreia em agro e minerais e tudo mais. Mas o fato é que a Coreia já nasce com esse core tecnológico, industrial, ainda que pobreza tecnológica, claro, mas era, setorialmente falando, ela sempre caminhou mais para a indústria, para o desenvolvimento de indústria e tecnologia entranhado numa questão nacional muito forte no tecido produtivo coreano, que é o absoluto oposto do Brasil. Porque o Brasil tem uma história velha que nunca mudou, que é a mesma, que está entranhada na questão da terra, das vantagens comparativas de agro e de mineração, e que nunca de verdade conseguiu construir essa sociedade tecnológico-industrial, para usar um termo agora antiquado, né? Foi, né, meio nessa brincadeira que eu estou fazendo de uma janela de tentativa de industrialização dos 30 aos 80, e esses pontos que o Wallace destaca aqui, do Temer agora, mas também do JK, da Instrução SUMOC e tudo mais, são evidências assim dessa falta de enraizamento da economia brasileira, primeiro, de questão nacional, né, e segundo, dessa estrutura industrial tecnológica, porque a gente quer voltar a ser fazenda sempre, não é muito forte, é mais forte do que a gente isso, né?
Assim, há quem diga que o Brasil precisa ser refundado. Eu acho que tem que ser fundado. Eu acho que o Brasil nunca foi. Eu acho que tem que ser fundado. Eu acho que refundar, eu acho que não é por aí, é fundar mesmo. Porque, a assim, começar pelo processo de independência, que foi ridículo, né? Exato, exato. Eu acho que tudo a gente maqueia. A gente maqueia o escravismo, o processo de independência é uma vergonha, a abolição é uma vergonha, tudo é uma grande vergonha, né? Agora, os militares estão aí na estrutura de poder tentando recontar a história, a versão deles, que é outra grande vergonha que a gente está passando. Mas, assim, o que a gente vê muito claro na história é a janela de oportunidade que o Brasil perdeu, porque quando a gente entra ali na década de 80, que a geopolítica fica hostil e vem as instituições de Washington, né, querendo mandar na periferia, a gente entra naquela crise de financiamento externo, que eu nem gosto de dizer crise de dívida externa, porque, na verdade, eles que deixaram de nos financiar, né? Eles que embargaram as coisas para a gente. Como o nosso modelo era muito frágil, a gente simplesmente paralisa ali. Por quê? Porque a gente tinha um modelo muito frágil. A parte, em termos de P&D e competências, a parte mais robusta do nosso modelo eram as estatais. Eram as estatais, que por conta da crise de financiamento externo, durante a década de 80, vão se fragilizando. Então, é imposto para a gente as reformas do consenso de Washington, porque o plano cruzado, infelizmente, deu errado, a gente é obrigado, né, para se reintegrar o fluxo internacional de capitais a aderir àquela agenda, e veja que a gente não se recuperou mais, porque os governos do Lula foram um ponto fora da curva, e ainda assim foram um esforço muito pequeno em relação ao esforço que a gente precisa em termos de política industrial. Enquanto que lá na Ásia, a crise de financiamento externo só é em meados da década de 90, e eles conseguem reverter aquela crise muito mais rápido, que a América Latina não reverteu. E aí é nesse sentido, assim, que eu queria que vocês trouxessem, assim, essa questão o impacto que a geopolítica trouxe sobre a América Latina frente a um modelo que era frágil. Porque um modelo que não fez as reformas que deveriam ter sido feitas, de reestruturar a propriedade da terra, né, de reestruturar para que, de fato, a indústria fosse inserida dentro do território de forma estrutural. Porque é o que Celso Furtado diz, na industrialização brasileira, na verdade, resultou em um processo de enxerto. Você pega uma estrutura atrasada e cola alguns blocos de modernidade dentro dessa estrutura. Basta ver a vergonha da concentração territorial que foi essa indústria, né? Então, assim, como a mudança nessa geopolítica encontra a Ásia e a América Latina em condições completamente diferentes. Por quê? Porque os modelos aplicados foram modelos muito diferentes. O modelo asiático é um modelo que muda a estrutura de classes, muda a estrutura social, muda a estrutura setorial, que é o que não aconteceu na América Latina, né? Então, acho que a gente, de repente, aí já pode entrar nessa discussão do que vem se chamando neocolonialismo, né? Que o Eric Heiner que traz essa discussão do neocolonialismo, né? E eu acho que, nesse sentido, a América Latina e a África ainda agora vão ficar mais apertadas, porque agora tem a Ásia também apertando a gente, que não tinha lá no século XIX. Né? Agora a gente tem mais um gigante para nos apertar. Então, é isso. Tem o calcanhar de Aquiles de todo país emergente, desenvolvimento, sempre foi a questão da divisa externa, né? Para não falar do Prebisch, do Furtado, do Tyrrell, né? Que, enfim, a gente chama de lei de Tyrrell, né? Para chamar um negócio complicado, algo simples de complicado, que é faltar dólar, né? Então esse sempre foi o grande drama de um país em desenvolvimento, especialmente os latino-americanos e o Brasil. Isso também foi um drama na Ásia, né? Nos 70 e no início dos 80. É importante lembrar que a Coreia também teve dificuldades na crise da dívida no início dos 80, o que ajudou ela ali, a meu ver, foram duas coisas. Primeiro, a ajuda do Japão, que reciclou de uma maneira realmente benéfica, e aí a geopolítica que a Aida está falando tem tudo a ver. Mas acho que há uma diferença. No início dos 80, o sistema produtivo coreano já era muito mais voltado para o exterior, muito mais industrializado para a exportação. Né? Eu sempre me lembro dos indicadores que mostram, por exemplo, a relação dívida externa sobre exportações. Quando você comprar, a Coreia do Sul tinha dívida externa relevante, não é que ela não tinha. Se você olhar final dos 70, início dos 80, a dívida externa coreana era importante, só que tinha uma diferença grande.
a dívida externa sobre exportações na Coreia era muito menor do que no Brasil e na América Latina, o que mostrava que o parque industrial coreano, já no final dos 70 e início dos 80, já era muito mais voltado para exportações e para o mercado mundial a partir de manufaturas. Mas, né? Paulo, além disso, o fluxo de capitais para a Ásia, ele não cessa em 80, pelo contrário, aumenta muito o fluxo de capitais e para a América Latina. Então, eu acho que houve, de fato, um boicote geopolítico à América Latina. Eu sempre digo aos alunos, na América Latina não precisou das armas para bloquear o desenvolvimento, bastou o golpe financeiro foi suficiente. Eu estou de acordo, né? Eu acho que a coisa do Citibank lá, da dívida aqui externa que a gente tinha, e acho que você colocou de maneira brilhante, porque foram as duas coisas. Primeiro, o Brasil que se fragilizou, quer dizer, não soube usar a inteligência de desenvolver um modelo que dependesse menos de dólares, né? Portanto, ficasse menos na mão do sistema financeiro americano. E, segundo, que quando ele precisou do sistema financeiro americano, ele tomou uma banana. E, claro, o Paul Volcker destruiu todo mundo e tal. E acho que tem vários elementos. Mas, enquanto que na Ásia e na Coreia foi o contrário, porque eles já vinham desenvolvendo um sistema industrial mais robusto do ponto de vista de tecnologia e de foco em exportação. E com isso eu não quero dizer export-led, tá, Wallace, que negou o mercado interno, mas, de uma maneira geral, foi um sistema construído muito voltado para exportar a manufatura para o mundo, e tiveram a ajuda do Japão, né? Isso na parte dos 80. Agora, quando chega nos 90, aí realmente é arrasador, porque aí a estrutura industrial coreana, realmente ela já está muito constituída nos 90, e a crise asiática, eu me lembro bem, né? Eu vivi a crise asiática, vivi a recuperação asiática, vivi a crise brasileira, e a crise asiática é um negócio muito interessante, que a gente poderia ficar falando horas sobre isso, lá no curso a gente fala bastante, né, Wallace, mas a Coreia dá um mergulho brutal de cair quase 10%, só que ela se recupera rapidamente. E parece que nunca não existiu crise na Coreia. É impressionante. Você olha o gráfico, tem um mergulho violento, que é o que o Wallace fala, que é a pior crise desde da Guerra da Coreia, mas depois a Coreia se recupera e vai embora. Enquanto que no Brasil, não. A gente tem a crise de 98, aí capota em 2001, aí capota em 2002, fica capotando 5 anos, para depois, na era Lula, conseguir se reerguer um pouco, mas o que eu quero dizer com isso é que essa fragilidade, vamos dizer assim, latino-americana, das commodities, do balanço de pagamentos, com a era Lula a gente superou um pouco, porque agora tem reservas, né? Mas essa fragilidade industrial ela foi, em grande medida, superada pela Coreia, além do auxílio geopolítico, né? Então fica cada vez pior. Vamos parar de falar de Coreia, que está me dando uma certa depressão aqui nessa conversa. Não, eu acho assim... Eu concordo que o cenário internacional, como a Aida está colocando, foi mais benéfico para a Coreia. Só que, veja, desculpa, a capacidade de absorção de um cenário internacional favorável só foi possível porque, historicamente, a Coreia construiu um modelo, como o Paulo está colocando, que foi capaz de absorver isso. Se não houvesse os planos quinquenais construindo essas bases para o salto que eles fizeram nos anos 80, enquanto nós afundamos, não teria cenário internacional favorável que fizesse com que a Coreia fosse o que é hoje. Lembrem, na minha opinião... Como é o caso da China, né, Wallace? Como é o caso da China, sobre aproveitar o cenário favorável. A China tem um elemento que a Coreia não tem, que é mercado interno. A Coreia só tem 55 milhões de habitantes. A China tem 18% da população mundial, e hoje a China tem a capacidade de formar joint ventures impondo regras, né, com transferência de tecnologia que ou aceita ou cai fora do país. E ninguém vai querer abdicar de um mercado, né? Eu sempre estou citando esse dado que eu acho extraordinário. A Huawei ultrapassou a Samsung no segundo trimestre, no segundo semestre, no segundo trimestre deste ano, com o maior vendedor de smartphone, só com base no mercado interno chinês. Enquanto a Samsung está aí vendendo para Deus e o mundo e não está sofrendo sanção nenhuma, como a Huawei está sofrendo, né, os caras ultrapassaram a Samsung, só sustentado no mercado interno, com um profundo crescimento do mercado interno, com distribuição de renda. A Coreia não podia contar com isso. Por isso que a Coreia começa a construir sua base de estrutura produtiva, buscando o comércio internacional, e o presidente Park tinha clareza disso. Né? Quando ele diz, olha, é importante a gente fortalecer as estruturas produtivas, dinamizar o PIB, né? A demanda agregada via investimento, para que possamos ter uma inserção internacional competitiva. Por isso que se criam os grandes oligopólios sul-coreanos. Então, veja, eu sempre cito, né, isso em todos os debates que eu vou com o Paulo, o quarto plano quinquenal, que é negado pelos liberais, de 1979 até 1983, ele está falando claramente em substituição de importações, enquanto os liberais estão dizendo que a Coreia é uma economia livre e sustentada no export-led.
Entende? Então, assim, otimizou? Foi favorável? Foi. Mas, veja, o grande mérito, na minha concepção, da Coreia ter dado esse salto foi uma construção muito coerente, né, de políticas que otimizou o cenário internacional favorável. O Brasil, até os anos 70, teve esse cenário internacional favorável. Né? O Geisel, em 1973, implementa o segundo PND porque há um retorno da liquidez internacional em 1974, né? Uma melhora desse cenário, e se rompe em 1977. Tem uma passagem de um livro do Lessa que eu acho extraordinário, que retrata muito bem o que é a nossa burguesia, para a gente diferenciar um pouco da América Latina, da Ásia. Que ele vai dizer assim, olha, o livro dele é Segundo o PND, Sonho e Fracasso, né? Eu conheço muito esse livro, porque eu escrevi sobre isso, né, na minha dissertação de mestrado. Sobre eu tenho ele aqui PND. Do meu... Enquanto você vai falando, eu vou até achar ele aqui, eu tenho ele. Mas por que é interessante? Porque ele vai dizer assim, olha, em 1977 começa a ter uma rebelião empresarial contra o Estado, acusando o Estado de estatização, Águia. Né? E lembre que a dívida externa, nos anos 80, ela é estatizada, porque ela era privada, e o Estado assume essa dívida. Né? Isso é importante a gente ter clareza disso. Mas veja, o Lessa, ele fala assim, né? Quando ele fala assim, era engraçado, né? A acusação de estatização no Brasil. Porque o que nós temos é uma fração empresarial que se manifestou como uma fração de empresários iludido. E aí ele vai para uma parte da literatura, para ironizar a nossa burguesia. Ele vai dizer assim, olha, esses empresários foram iludidos pelo coro de sereias de majestática proclamação. Quais eram as majestáticas proclamação? O Lessa fala, as promessas do segundo PND. Aí ele diz, essa burguesia construiu seus palácios, reformou seu guarda-roupa e em 76 descobriu que não tinha os títulos nobiliárquicos. E aí ficou chateada e acusa o Estado de ser culpado pela crise nacional. Então, veja, a nossa burguesia tem esse perfil de, historicamente, se voltar contra o próprio país. Se tem uma pessoa que escreveu com propriedade sobre isso, foi o Fernando Henrique Confaleto. Entende? Na teoria da dependência. Entendeu muito bem o perfil da burguesia, tanto é que o governo dele, na minha concepção, é muito coerente com aquilo que ele entendia da burguesia. Uma burguesia que se alinha aos interesses internacionais, mesmo que tenha que entregar o país para esse capital. Né? Houve uma reportagem no Estadão essa semana que colocava aí a elite brasileira como a sexta elite pior do mundo, no ranking, né, de compromisso com as questões nacionais, com compromisso social. Eu achei aqui, o Lessa não foi o que você falou, mas foi outro também que eu recomendo, ó, que é o conceito de política econômica, ciência e ou ideologia. Então, eu não achei o do PND, mas achei esse aqui, vou deixar aqui para reler ele, que é maravilhoso. Tá aqui já. Boa. Mas assim, nossas elites se alinham com os interesses internacionais, mas querem abocanhar o Estado inteiro, né? Abocanhar o orçamento, mudar as políticas em seu próprio favor. É uma coisa bem, né, uma coisa mais contemporânea, Águida, que hoje eu participei de um debate e toquei nesse ponto. Veja, nós tivemos 3 reformas que vai contra e vai promover, na minha concepção, um profundo processo de desigualdade social, que é a reforma trabalhista e todos os indicadores. Eu e o Paulo, a gente está tratando isso, a gente quer montar um curso sobre o futuro do mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Se der tudo certo, próximo ano eu e o Paulo, a gente vai se dedicar a isso. Né? Mas veja, a reforma trabalhista está gerando um processo de precarização brutal, com queda de renda. Tivemos um teto de gastos que está aí, provado, né, o quanto é criminoso esse teto de gastos. E, terceiro, a reforma da Previdência. Então, é isso tudo com o suporte da nossa elite. Entende? Então, assim, o que esperar dessa elite, dessa burguesia? Tanto é que a gente sempre trata, né, Paulo, dessa questão. Como pensar em política industrial quando você não tem uma burguesia com compromisso nacional? Um compromisso com os interesses do país. Eu tenho uma hipótese, né, orientei uma dissertação de mestrado sobre isso, que a nossa burguesia ela é interna, mas não nacional. E isso faz muita diferença quando você compara com burguesias que são internas e nacionais. Deixa eu fazer uma questão de ordem aqui. Eu vi no chat que acho que tem muita gente querendo perguntar, e eu estou preocupado que se deixar a gente conversar, a gente vai ficar conversando horas aqui, mas eu imagino que a gente poderia, de repente, responder algumas perguntas aí, não sei, vocês me guiem. Isso mesmo, Paulo, nós já temos várias perguntas. A gente tem 2 opções, né? Um pouco e
conversar mais um pouco, encerrar o nosso debate e ficar só nas perguntas, ou ir para as perguntas e depois voltar. Eu tinha pelo menos assim, que eu imaginei mais uma questão assim. Mas Não sei se a gente fecha com essa. Você é a chefe da história aqui. Vai fazer o que você mandar a gente fazer. Pode fechar. E depois a gente abre depois a gente faz, não é? A gente faz um bloco de 3 em 3 questões, porque assim, tem bastante questões. Fala quantas aí, para a gente ter uma ideia. Eu acho que deve ter umas 9, dá para fazer uns 3 blocos, assim, bem fácil. Então, vamos lá. Então, olha só, eu vou pegar a deixa do Deepak Nayar, né, que no livro... É amigo do Paulo. Meu amigo, brilhante. No livro Países em Desenvolvimento, eu acho ele muito mais otimista do que eu. Eu até gosto de lê-lo, porque assim, eu digo, meu Deus, que bom. Ele veio da que Índia, tem um economista, assim, otimista, porque é muito difícil, eu não consigo, porque ele diz o seguinte, que ele vê nesse século XXI um conjunto de países periféricos em condições assim que podem ser comparáveis à periferia lá do século XX, que se industrializou no pós-guerra, e aí ele cita alguns países da África, da América Latina, da Ásia, que ele vê assim condições potenciais de repetir o que essa periferia fez lá atrás. E aí, quando eu olho para a geopolítica que nós temos hoje, vendo parte dessa periferia que ascendeu no século XX, retrocedendo, ou seja, nem a periferia que ascendeu no século XX se mantém, uma fração pequena dela consegue permanecer ascendendo, né? Eu digo assim, eu não consigo surfar nessa ideia do Nayar, não consigo, porque, na verdade, eu vejo um século XXI muito difícil, eu não vejo espaço geopolítico para que haja a ascensão de uma nova periferia. A gente vê claramente a decadência dessa periferia que ascende no século XX. Mas, Águida, deixa eu já começar respondendo aqui, que eu estou agoniado. O Deepak Nayar, ele vem da Índia, né? E eu acho que essa periferia que você está falando, na verdade, ela já existe no sudeste da Ásia, liderada por China, já com a Coreia lá atrás. A Índia tem conseguido se desenvolver muito, estou impressionado com o desempenho da Índia. O Vietnã, incrível, o nível de complexidade econômica do Vietnã já chegou no Brasil, para vocês terem ideia. O Vietnã já exporta mais do que o Brasil, e já é uma economia tão complexa quanto a brasileira. Ao mesmo tempo, tudo que você está falando, eu concordo em relação à América Latina. Então, eu acho que se a gente pensar em termos de periferia, mas a periferia latino-americana está talvez no seu pior momento da história. Horrível, assim, horrível. Enquanto que a periferia asiática vai muito bem, obrigado. A China já superou os Estados Unidos em tamanho de PIB e PPP. Quando você soma o cluster China, Índia, Vietnã, a região do ASEAN ali, da Malásia, Tailândia, Indonésia, você soma tudo aquilo ali já é o lugar mais importante e dinâmico do mundo. Eu vejo uma periferia pujante, exuberante ali. Enquanto eu vejo uma periferia, essa que você descreve perfeitamente, que eu estou de acordo, aqui nesse fim de mundo que a gente mora, conhecido como América Latina. Um pouco da África está mais para a América Latina, certamente, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o Deepak, ele olha dessa perspectiva, ele olha de um otimismo de quem e agora tocando no ponto que o Wallace falou, de quem vem de um país que tem história milenar, né? Eu gosto muito de uma frase do meu amigo Luiz Felipe Alencastro, historiador, que a gente estava um dia conversando sobre a colonização portuguesa na Índia, né? Que tem lá Goa, né? Aliás, Goa, eu acho que chamava São Paulo de Goa. Os portugueses, eles tinham essa mania de botar o nome de São Paulo. Então, tinha São Paulo de Macau, São Paulo de Luanda, São Paulo de Goa, e o único São Paulo que sobrou foi o nosso mesmo, né? Mas tinha o São Paulo de Goa, e ele falava que na Índia, a relevância de Goa e da colonização portuguesa na Índia é equivalente a uma picada de mosquito num elefante, né? É completamente irrelevante, porque a Índia tem uma história milenar, né? Então, eu acho que o Deepak, ele fala mais dessa ótica, né? De um país que é muito mais nacionalista do que o Brasil, sem dúvida, e que está se desempenhando muito, muito bem. E só para concluir, no gancho que o Wallace falou, é o grande dilema do Brasil, né? Porque a nossa burguesia, ela é dependente, né? Se quiserem. É uma burguesia que queria, sei lá, tá nos Estados Unidos, tá na Europa, aquela velha história, né? Que é uma crítica bem que se faz a lá meio, sei lá, se quiserem chamar de uma vertente mais marxista, que assim, não existe burguesia industrial no Brasil, então a gente nunca vai poder se desenvolver, né?
Agora, é um drama isso, porque, em tese, você poderia criar uma burguesia a partir do Estado. Um pouco a Coreia fez isso, né, Wallace? Se a gente depender da nossa burguesia para se desenvolver, a gente não vai se desenvolver nunca, né? Isso está bem claro. Deixa eu acrescentar uma questão, porque o Paulo termina e aí o Wallace responde tudo para a gente ir para as perguntas. Eu terminei já. E é uma provocação do Reinert, que o Reinert diz assim, é melhor ter uma indústria ineficiente do que não ter indústria nenhuma. E aí eu entro naquela questão que o Wallace trouxe da vantagem de ter um mercado interno, que no caso do Brasil nós temos. Então a Coreia, por exemplo, a Coreia não tinha muita saída, ela tinha que ter uma estratégia, uma política de promoção das exportações e uma política que desse certo para sustentar uma indústria. A China faz isso, embora tenha o maior mercado interno do mundo, né? A China realmente não se acomoda com suas vantagens. No caso da gente, a gente tem mercado interno para sustentar uma indústria, mesmo que não seja a mais eficiente do mundo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se a indústria não tem vanguarda de exportação, é uma indústria que fica fragilizada, como é a indústria norte-americana, que a gente sabe que é uma indústria que vai estar sempre precisando ali da tarifa, da proteção, porque não tem, né, não tem esse dinamismo exportador. E aí eu queria acrescentar... A indústria americana é muito melhor do que a nossa, pelo amor de Deus. Não, muito melhor, mas quando a gente pega, por exemplo, a dinâmica da indústria norte-americana com a Ásia, a tendência é que a Ásia vai absorvendo o tecido industrial do mundo, né? Já está acontecendo, a gente vê que claro. No médio e no longo prazo, os Estados Unidos têm tudo para ter dificuldades, exatamente. E aí, juntando tudo isso, né, eu jogo agora a bola para o Wallace, se vocês concordam com o Reinert, que é melhor ter uma indústria ineficiente do que não ter indústria alguma, justamente para não cair na armadilha dos rendimentos decrescentes, né, e do que ele chama de primitivização, né, do processo de primitivização. Então, o Paulo fecharia e o Wallace... Vocês sabem, vocês que... Então eu vou dar um pitaco rápido, aí eu passo esse abacaxi pro Wallace. Eu me lembrei disso e queria ouvir vocês. Eu acho que a indústria ineficiente, ela é um degrau necessário da escada tecnológica. Não dá para você subir a escada tecnológica pulando aqui da base de commodities e agricultura lá para cima. Então, uma indústria... Não existe país no mundo que tenha enriquecido e se desenvolvido sem ter passado em algum momento por uma indústria ineficiente. A própria indústria americana, no início do século XIX, quando comparada com a inglesa, era ridiculamente ineficiente. Então, esse é um passo necessário. Então, não tem nenhum mal nisso, né? Igual copiar, quando você se desenvolve, todo país começa copiando, depois aprende a fazer. Agora, então, nesse sentido, eu estou de acordo com o Rainer, com o que você está falando. Agora, o problema é você criar uma autarquia toda fechada, com tarifa, e vou usar o limite da Coreia do Norte. Também isso não vai resolver muito a sua vida, tá? Claro que você vai ter um sistema que tem mais produtividade, nesse sentido é melhor ter uma indústria ineficiente do que não ter nenhuma, mas essa estrutura ineficiente protegida, do ponto de vista dinâmico, também não vai te levar muito longe. Então, ela precisa ser transformada, eu acho. Tá? É mais ou menos assim que eu reagiria, mas eu quero que o Wallace responda, porque eu falei demais já. Não, eu concordo com você, Paulo. Eu acho que sua resposta foi genial, entendeu? Você ter ineficiência no processo de construção das suas bases das estruturas produtivas, que é o que nós chamamos de indústria nascente, né, como Frederick List já falava no século XIX, é altamente compreensível, né? Desde que você tenha uma perspectiva de um processo de construção da curva de aprendizagem, né, em que isso implique num ganho de escala, de escopo e eficiência que torne suas estruturas produtivas competitivas o suficiente para ter uma economia aberta. Não dá para você falar de economia aberta e livre comércio, como o próprio List dizia isso, quando há assimetrias em estruturas produtivas na economia internacional. Então, você promover um processo de abertura, como nós fizemos, né, pós anos 90, de forma irresponsável, né, de forma acelerada, né, sem ser seletiva, é criminoso. E foi o que aconteceu, né, um profundo processo de desindustrialização de forma precoce e muito sobrevalorização cambial. Sobrevalorização cambial. E aí eu acho, você citou o Reinert, né, eu lembrei do Gary Becker, que é o inverso, né? O Gary Becker dizia em 1985 que a melhor política industrial é não ter política industrial. Aí o Reinert, eu acho que ele responde em cima disso. Então, é melhor ter uma indústria ineficiente do que não ter indústria, entendeu? Exato. Pessoal, então... Chama a nossa outra chefe agora, Carla. Eu vou pegar aqui as perguntas, porque nós temos muitas perguntas, muitas mesmo. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou começar, já que vocês falaram um pouquinho, eu vou fazer 3 perguntas, e aí vocês, acho que blocos de 3 é interessante, e vocês que resolvem como responder, quem precisa responder, enfim.
Primeiro que tem uma pergunta aqui falando, acho que foi uma fala do próprio Paulo Gala em relação ao crescimento, ao PIB da China, e a pergunta seria assim, se vocês podiam falar das estratégias da China durante e pós-pandemia, e se vocês acreditam que a China vai engolir os Estados Unidos, e se haveria possibilidade de uma mudança na ordem econômica mundial em direção à Ásia. Tá? Essa é a primeira pergunta. Uma outra pergunta... Caramba, essa é uma pergunta só? Vocês não têm noção da complexidade das perguntas, viu? Vocês vão ver ainda. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra pergunta do Rafael, que é nosso aluno. Ele pergunta o seguinte, que o presidente Trump, durante seu mandato, tentou estabelecer um contato maior entre as Coreias, né, resultando até num tratado de paz. E ele pergunta como o avanço desse contato poderia afetar a economia mundial. Essa é a segunda pergunta. Uma terceira, do Eduardo Augusto, perguntando se existe algum hack que o Brasil pode utilizar para superar a curva de aprendizagem e atingir a média mundial de produção de tecnologia. Seriam essas três primeiras perguntas. Eu gosto da palavra hack porque eu me sinto jovem, né? Porque hoje em dia hackear virou uma coisa positiva. Na minha época, hackear era o cara malvado, o hacker, que você prendia e tal. Hoje não, hoje a galera, a juventude fala, não, você vai hackear. Tem até o hackathon, né? Que são hackers, mas é no sentido positivo, né? Mas enfim, era só uma piada besta isso aqui. Pode ir lá, Paulo, responder. Olha, a China, eu diria o seguinte, tentando responder a questão da China, da pandemia e dos Estados Unidos e da Ásia como centro, né? De maneira bem esquemática e caricatural, eu gosto de colocar o processo da ascensão da China como, vamos dizer assim, fazer um paralelo com a ascensão dos Estados Unidos no século XIX e fazer um paralelo com a ascensão da Inglaterra no século XVIII, se quiserem, tá? Ou seja, os Estados Unidos ele superou a Inglaterra porque ele tinha uma escala muito maior e tinha um mercado interno muito maior. Então, a industrialização americana foi feita numa base muito maior e com muito mais escala do que a industrialização inglesa. Tá? Mesmo levando em consideração que a indústria inglesa abastecia o mundo e depois a indústria americana começou a abastecer o mundo. Agora, a China faz uma base de industrialização ou faz uma industrialização numa base muito maior do que a americana. A escala e o escopo da industrialização chinesa é algo inimaginável. Eu vou dar um dado só para vocês. A produção industrial hoje da China já é de 4 trilhões de dólares, é o dobro da americana, hoje, tá? Hoje, na China, tem 150 milhões de trabalhadores na manufatura. Nos Estados Unidos tem 10 milhões de trabalhadores na manufatura. Então, é um jogo que meio que os Estados Unidos perdeu já. O jogo da escala, do escopo, né, vamos dizer assim, do poderio da escala já está com os chineses. Então, nesse sentido, eu acho que daqui 50 anos é China, não tem o que falar. Agora, isto posto, não vai ser tão fácil assim para a China. Por quê? Porque os Estados Unidos têm a moeda mundial e o dólar vai continuar sendo a moeda mundial por mais 50 ou 100 anos, até porque a China tem conta capital fechada, o yuan é não conversível, eles nem querem partir muito para isso. Os Estados Unidos têm o maior exército do mundo, tem base em mais de 500 bases, e os Estados Unidos ainda está na fronteira tecnológica, ou seja, a China ainda luta para chegar na fronteira tecnológica, com saltos fantásticos, mas os Estados Unidos é dono da moeda do mundo, dono da língua do mundo, dono do exército do mundo e dono da fronteira tecnológica. Só que a China é dona da escala, dona do escopo e dona da maior população e do maior mercado interno do mundo. Ou seja, vai ser muito divertido, vocês podem pegar a pipoca, que nos próximos 30, 40, 50 anos é o que a gente vai assistir. Essa bipolaridade ou multipolaridade, se quiserem. Olha, não sei se vai ser tão divertido não, viu? Para pipoca não, vai ser dureza. Mas a gente vai rir para não chorar, né, Águida? Porque, na verdade, não vai ser nada divertido isso daí, né? Mas, então, e isso se deve, obviamente, agora já pensando rapidinho na coisa da pandemia, do New Deal chinês. É o que a gente tem, eu e o Wallace, a gente tem escrito muito, né, no blog, no Twitter, praticamente toda semana tem um post lá, né, Wallace, do New Deal da Coreia, né? A gente é fissurado em New Deal. E o governo coreano também, porque eles que estão usando o termo New Deal. E os Estados Unidos se reconstruiu depois da crise de 29 com o New Deal. E eu brinco que a China está no New Deal permanente faz 50 anos. A própria Coreia, com os planos quinquenais, operava na base do New Deal, né?
Então, hoje, a explicação da saída rápida da China da crise é o New Deal chinês. Só que ele é permanente, né? Porque o Estado chinês, ele articula, ele lidera, ele planeja, e, claro, as empresas privadas também têm cada vez um espaço maior, no que o nosso amigo Elias chama da economia anciliar, né? Privada está ficando gigantesca, mas eu acho que essa, vamos dizer assim, essa liderança e articulação pública na China foi fundamental, não só para o milagre chinês, como também para a resposta da pandemia, como também é o que vai criar a maior economia do planeta. Já criou, na verdade. Eu acho que, assim, veja, a Ásia já é o maior centro dinâmico da economia internacional. Se vocês pegarem todos os indicadores econômicos, os países asiáticos são os que estão reagindo mais rápido aos impactos da Covid, do ponto de vista de nível de atividade econômica, liderado pela China. E veja, a formação da parceria econômica regional ampla, né, chamada aí de RCEP, né, liderada pela China, foi uma estratégia extraordinária do Xi Jinping de reunir os países asiáticos para fortalecer esse mercado regional. Veja, 69% do comércio já é feito entre eles. Isso tende a se fortalecer mais ainda, liderado pela China. 25% da pauta exportadora da Coreia vai para a China. 23% da pauta importadora vem da China. É o maior mercado interno do mundo, o maior dinamismo no mundo, e com um processo de distribuição de renda e uma crescente da classe média, em torno de 300 milhões de pessoas. Veja, a China tem uma classe média em ascendência que dá o Brasil inteiro só de classe média. Entende? Que dá um potencial de mercado interno que nenhum país no mundo vai querer abdicar desse processo. Tanto é que as sanções impostas pelos Estados Unidos, né, na questão do acesso a semicondutores de chip, muitas empresas pressionaram o governo Trump a liberar o processo de vendas para o mercado chinês porque eles estavam sendo prejudicados por isso. Então, eu acho que a consolidação desse mercado asiático ele já é real. E veja, a formação da parceria econômica regional ampla por parte da China, a China conseguiu fazer algo que os Estados Unidos nunca conseguiu fazer, que é unir Japão e Coreia em torno da formação de um bloco. Até a Austrália. Até a Austrália está envolvida. Foi só a Índia que não quis entrar, né? Só a Índia que não quis entrar. Só a Índia. Você tem ali a Tailândia, Malásia, Singapura, Filipinas, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, né? Um bloco de países. A Índia está vendo quem vai dar mais ainda. A Índia está barganhando, a Índia está subindo o lance. Ela quer ver quem dá mais, entendeu? O problema é que a Índia, cara, eu até fiz um fio um dia desse no Twitter, já tem uns dias, Paulo, acho que não sei se depois você colocou lá, como a gente colocou lá depois no seu blog, mas um artigo, cara, uns estudos que eu vi, e aí escrevi algo em torno de que tudo aquilo que a Índia achava que ia ganhar boicotando a China, não ganhou. Não houve crescimento do investimento estrangeiro direto lá, não houve entrada de mais empresas estrangeiras lá, que era uma promessa do Trump se ele se aliasse aos Estados Unidos. Então, a Índia, eu acho que em algum momento vai ter que repensar a sua estratégia. E ainda mais agora com a queda do Trump, né? Porque o Biden, do ponto de vista de política internacional, eu escrevi um artigo para o jornal Os Economistas sobre isso, ele tem a mesma agenda do Trump, que é fortalecimento de cadeias produtivas internas, a defesa do emprego nos Estados Unidos. Ele não muda, ele muda em termos de valores, em políticas de desenvolvimento ambiental, da defesa das minorias, coisa que, por exemplo, pode prejudicar o Bolsonaro no futuro, né? Dado a postura agressiva do Bolsonaro. Agora, tem uma outra coisa que eu queria considerar, que é uma das perguntas, que foi falado que o Trump promoveu um processo de reaproximação da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Não foi o Trump. O presidente Moon, né, ele foi eleito em 2017 com essa pauta. Um dos principais pontos de campanha dele era... Coreia do Sul, eleito na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Um dos principais pontos de campanha dele era uma reaproximação com a Coreia do Norte, para recuperar. Tem um discurso dele, feito no estádio lá na Coreia do Norte, que ele foi visitar a Coreia do Norte, né, para retomar essas parcerias, e o discurso dele, para mais de 200 mil pessoas, extraordinário. Ele dizendo que era necessário e importante retomar os laços sanguíneos de irmandade entre as Coreias. Né? E isso quem fez e quem está levando à frente é o presidente Moon. Né? Isso foi uma promessa de campanha dele, como também foi uma promessa de campanha dele em 2017, quando ele ganhou a eleição, retomar os direitos trabalhistas que foram tirados com as reformas trabalhistas impostas na Coreia durante os anos 90. Então, são duas promessas. Mereceu o prêmio Nobel da Paz, né, Wallace? O presidente Moon, Paulo fala que eu sou filho dele. Da Paz. O pai do Porque Wallace, né? pautas maravilhosas, né, que podem...
podem evitar bastante problema aí, né? Geopolítico. Muito. Agora sim, ó, veja, é um ponto interessante, porque para a gente que está de fora é uma coisa, mas para os sul-coreanos, a retomada de relações com a Coreia do Norte tem pontos de históricos ali, de difícil de reconstrução, entende? Essa divisão da Coreia não é algo simples para eles. Se você for a Seul, eles não tratam dessa... Tem questões em Seul que são problemáticas de você tratar. Primeiro... Tabu. Tabu. A questão do Japão. Então, você fala assim, é muita releitura. Eu sou defensor da história de exploração japonesa sobre a Coreia. Eu não parto para o revisionismo em hipótese alguma sobre isso. Né? Eu visitei o Museu da Coreia algumas vezes e aquilo mexeu muito comigo. E por eu estudar e me identificar com os sul-coreanos. Então, é um tabu. O outro é essa questão da Guerra da Coreia. É muito problemático. Tanto veja, eles não visitam o Museu da Guerra para não relembrar, porque é muito dolorido para eles. E um outro ponto que é muito problemático. Tem uma questão da Guerra da Coreia, Wallace, que assim, desculpa te interromper pela milésima vez, eu já tô ficando um cara insuportável nessa live, mas e eu aprendi isso com você e com o Elias. A Guerra da Coreia, ela foi promovida, ela não foi uma guerra dos coreanos. Porque fala que a Guerra da Coreia parece que os coreanos entraram em guerra. Não, os coreanos não entraram em guerra. Quem entrou em guerra foram os outros caras, os caras zoaram com os coreanos. Os Estados Unidos e a União Soviética, naquele mundo bipolar eles ali, instrumentaram os coreanos para inventar uma guerra da Coreia. Os coreanos não tinham nada a ver com isso. A violência da guerra foi muito forte, né? O número de mortes foi muito forte. Então, assim, e aí tem um outro tabu, que é assim, quando se fala da Coreia, que é a questão do suicídio, que é um problema, né? A última vez que eu fui, eu nunca tive coragem de perguntar, e eu fui perguntar, e aí todo mundo tava dando risada, brincando, acabou o clima. Eu falei assim, eu nunca mais faço uma pergunta dessa, entendeu? Porque tem muito suicídio. É o quarto país com o maior número de suicídio no mundo, entendeu? A pressão social pelo sucesso é muito forte. O filme Parasitas, ele é um exemplo disso. As pessoas na Coreia vivem em função da sua formação. Aquela família de rico ali, que a menina tem curso de inglês, tem isso, tem aquilo, é muito comum. A família sul-coreana destina 30% da sua renda para a formação dos seus filhos. 30%. Eles fazem um sacrifício brutal, porque todo ano tem teste de avaliação. E eles querem colocar, o sonho deles é colocar os filhos deles na Universidade Nacional de Seul, que é uma porta de entrada para ir para o Chaibos, que é uma representação máxima de ascensão social. Né? Só que com o modelo que foi implementado durante os anos 90, houve um processo de crescimento da pobreza, e o filme Parasita é resultado disso, né? Eu já comentei algumas vezes sobre esse ponto, mas veja, esse programa de retomada dos direitos trabalhistas, de reaproximação da Coreia, não é do Trump, é do presidente Moon. Né? Foi ele que prometeu e tem feito isso. Eu imagino que jamais seria do Trump, jamais. Trump só desagrega, né? Trump não é amigo de ninguém, briga, realmente, Trump é um... Deixa eu fazer um comentário Trump bem rápido, Carla. Trump acabou, já era. Não, Trump é só problema, solução zero ali. Agora, problema, né, é o que mais tem. Mas em relação a essa questão da ascensão da Ásia, que eu acho que a história nos prega peças, né? Porque quando a gente olha antes da Revolução Industrial, metade da riqueza global era produzida por China e Índia. E eles absorviam metade da população e metade da riqueza, né? Eles produziam metade da riqueza e tinham metade da população. Quando a gente vê a história, a gente ri do modelo de Solo. Eu até digo muito aos meus alunos, porque Solo diz que quanto mais populoso um país, mais pobre ele tende a ser, né? Aí eu digo assim, Solo realmente não estudou história, porque China e Índia eram os países mais populosos e eram os mais ricos. Faltou a Solo um pouquinho de história, mas tudo bem, vamos pular essa. Eu digo sempre aos meus alunos, né? Aí, durante os 130 anos, ali de 1820 a 1850, China e Índia se desindustrializam e caem no saco da periferia, mas, na verdade, tem uma história completamente diferente do que é periferia, né? Então, eu acho que esse século XXI é a história pregando peças, porque eu acredito que é isso mesmo. O eixo do poder econômico e político global vai para a Ásia. Isso não vai ser fácil, vai ser um processo doloroso, né? Como todo processo de ruptura e essas grandes mudanças estruturais, vai ser um processo de dureza, mas não acho que é impossível que não aconteça isso. Impossível. Deixa eu pegar uma deixa da fala do professor Wallace, que ele falou aí sobre as sanções, né, dos semicondutores. Tem uma pergunta que foi feita em relação a isso, né, para vocês comentarem sobre esse bloqueio, né, dos Estados Unidos, principalmente em relação à Huawei, e
a questão das ações do Brasil em relação ao 5G da China, né? O que está sendo feito e falado por aqui. Essa é uma pergunta. E a outra, do Hudson, já reconhecendo que a indústria é importante, caso tivéssemos espaço político para fazer política industrial, quais setores vocês acreditam que teríamos mais potencialidades? E aí ele completa, né? Um possível projeto de industrialização para o Brasil deveria ser orientado em qual direção, dado que a indústria de alta complexidade é dominada por poucos grandes players? Quer falar você, Wallace? Eu tô meio com consciência pesada aqui. Não, que isso, cara? Que consciência? Deixa eu só... Eu vou comentar só a questão das sanções. Qual que é a grande questão das sanções? Primeiro, as últimas regras que foram anunciadas ali mais ou menos no mês de julho pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Comércio norte-americano, eles proibiram ali, efetivamente qualquer empresa, né, em qualquer lugar do mundo, de fornecer chips para a Huawei, né, em qualquer uma de suas subsidiárias, sem primeiro obter uma licença por parte dos Estados Unidos. Aí a pergunta é, os Estados Unidos podem fazer isso? Podem. Por quê? Porque as empresas americanas têm indústria global de semicondutores. E praticamente nenhum tipo de chip no planeta ele pode ser feito sem um equipamento ou software feito nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos usou desse princípio, dessa força que ele tem, para impor sanções à China. Qual é o primeiro aprendizado disso? Eu acho que a gente pode tirar aqui. Livre comércio só existe nos manuais de introdução à economia, né? Ficar acreditando em livre comércio, concorrência perfeita no mundo, fica lá nos manuais. Porque no mundo real, o que nós temos é um processo aí constante de políticas de comércio internacional e industriais com o intuito e interesse de defender seus interesses nacionais. E a crise da Covid-19 está deixando muito mais em evidência esse processo. A Índia, por exemplo, está gastando 10% do seu PIB para atrair empresas para o seu mercado. A Coreia do Sul, com o New Deal, está investindo 10% do seu PIB para fortalecer estruturas internas. O Japão, quando o primeiro-ministro foi perguntado qual era a principal experiência que ele tirava da crise da Covid-19, era que era necessário fortalecer estruturas produtivas internas para não ficar dependendo de ninguém, né? Porque eles ficaram dependendo muito de importação de máscara, de um monte de coisa da China. E eles viram como que é ficar frágil, subordinado, quando você abdica de produção por causa da ideia de fragmentação produtiva com as cadeias globais de valor. Né? Eu até escrevi um artigo que vai sair aí, acho que agora, né, para a revista Princípios, sobre o comércio internacional diante do impacto da crise da Covid, basicamente dentro dessa linha de argumentação. Então, a questão das sanções dos Estados Unidos, né, basicamente é essa. Agora, o que eu acho? Que os Estados Unidos não contavam com uma reação estratégica por parte do Xi Jinping. Eu acho que hoje o Xi Jinping é um dos maiores estrategistas, né, na economia mundial. Primeiro, ele anunciou um plano de investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares para fortalecer a indústria de semicondutores na China. Eu e o Paulo, a gente até fez um artigozinho lá no blog sobre isso. Né? E um dos elementos, veja, como ele quer acelerar o processo de fabricação de semicondutores e chip, ele precisa de mão de obra qualificada. Então, como a China tem muita bala na agulha, é muito fácil atrair mão de obra de Taiwan e Coreia do Sul, que já são mão de obras, com um processo de aprendizagem de conhecimento que pode acelerar esse processo. Recentemente, acho que eles vão levar a galera da nossa empresa lá de Porto Alegre, da Ceitec também. Vai levar... Fecha o pacote inteiro e leva, porque o governo brasileiro tá querendo liquidar a empresa, já leva todo mundo lá para Xangai. Bem lembrado, cara. Porra, que boa lembrança, Paulo. Foi muito oportuno, cara. O pessoal da Ceitec, se fechar mesmo, cai fora, cara. Vai pra China, entendeu? Lá eles pagam bem pra caramba e vocês têm know-how, entendeu? Não vamos nem contar pra eles, mas vão quintuplicar o salário dos caras lá na China. Claro. Fala, pelo amor de Deus. E aí tem uma coisa interessante que, veja, em setembro, agosto, a China anunciou a compra de uma fábrica de 3G no Japão. Aí você pode perguntar, mas 3G a gente já está falando de 5G simples. É porque eles querem conhecer como que o Japão estava fazendo o processo de fabricação de chips para o 3G, semicondutores, para acelerar o seu processo de aprendizagem de conhecimento. É algo extraordinário o Learn by Doing que a China tem feito, implementado. Né? Além disso,
o fato da China ter o maior mercado interno do mundo, essa estratégia de fortalecimento do comércio regional por parte da China, não estava, na minha concepção, no manual do Trump quando começou essa guerra comercial contra a China. Eu acho que o Xi Jinping, né, ao, por exemplo, anunciar o aumento de nomes de indicados para compor as fábricas, as grandes empresas na China, há uns 3 meses atrás, com o principal discurso que as empresas chinesas, privadas e estatais, têm que se prepararem para uma nova era, que é essa nova era, né, de sanções contra a China, deixa muito claro que a China está muito preparada para esse enfrentamento. E aí eu concordo plenamente com o Paulo, é uma questão de tempo, e não de muito tempo, para que a China assuma essa liderança, né, esse avanço de ultrapassar a armadilha da renda média e se transformar. Tanto é que o 14º Plano Quinquenal anunciado tem como principal elemento o Dual Strategy, né, que é fortalecer o mercado interno e mais investimento em inovação. Então, eu acho que é algo extraordinário que está sendo construído historicamente. A gente está vivendo um momento histórico, sabe, em vários sentidos, de presenciar, né, um momento em que a principal potência hegemônica no mundo sofre reais ameaças de perder sua hegemonia. Só para falar do 5G um pouquinho, a gente teria uma posição maravilhosa para barganhar alguma vantagem em relação ao 5G. Só que barganhar no sentido de transferência tecnológica, porque é isso que a Ásia fez. Então, o Brasil tem um mercado super relevante de celular, de comunicação de 5G. O Brasil está certamente entre os 10, talvez 5 maiores do mundo em termos de potencial de demanda da tecnologia 5G. Basta ver o que a gente está fazendo aqui. No Brasil, a gente tem milhões de pessoas, né, demandando isso. Só que não há nenhuma consciência do governo brasileiro, aliás, pelo contrário, eles têm nojo de fazer isso, né? De fazer alguma barganha tecnológica. Falar, ó, quem vai trazer o 5G aqui é a Huawei? Então tá bom, então o que você vai poder ensinar a gente? O que você vai poder ajudar? Qual é o tipo de benefício tecnológico que a Huawei poderia trazer para o Brasil? Porque não é uma questão de consumir tecnologia, é uma questão de produzir tecnologia. Eu e o Wallace, a gente não cansa de falar isso. Desenvolvimento econômico é produção de tecnologia, não é consumo de tecnologia. É consumo de tecnologia qualquer pessoa consome, né? A questão não é essa. A questão é ter a capacidade de produzir. Porque no Brasil se vende essa ideia meio idiota de que vamos importar todas as máquinas, vamos consumir as tecnologias e vamos nos desenvolver. Não, daí que a gente não vai se desenvolver, a gente precisa produzir alguma tecnologia, né? Aqui a galera introjetou a teoria de Smith e de Ricardo e parece que a gente não sai não dessa não, de vantagens comparativas, a gente continua presa aí nessa ideologia comparativa em ser pobre, né? Completamente. E essa fala está lá no Licht, né, Paulo? O Licht fala que mais importante do que ter os valores é ter as forças produtivas para gerar esses valores, exato, né? Só que exatamente. Deixa eu fazer, assim, não sei se vocês sabem, mas nós já estamos com 1h47 minutos de live. Que a bateria começou a piscar aqui já, porque a minha também. Então, eu vou fazer a última pergunta, e aí vocês já podem fazer as considerações finais, né? O Raí, nosso aluno, está perguntando aqui, a China possui participação expressiva no mercado manual de manufaturados, além de oferta ilimitada de mão de obra, rápido crescimento de produtividade, escala massiva e Estado intervencionista. Nesse sentido, qual o futuro da indústria na América Latina e a participação da mesma na divisão internacional do trabalho? E aí, para terminar, não é uma pergunta, é mais uma reflexão da Ariane, para vocês fecharem. Tem como ser otimista, sendo economista e brasileiro ao mesmo tempo, ainda mais vivendo nesse atual governo? Dá para ser otimista porque falta só 2 anos, né? Vamos torcer para que mude, mas começa você falando aí, Wallace, daqui a pouco, se você quiser. Não, pode começar, Paulo, pode começar. Não, eu acho que vamos falar um pouquinho para não ficar tão depressivo, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente tem de bom, né? Acho que a gente tem muita espólio tecnológico, né? O Brasil ainda tem um conhecimento tecnológico espalhado pelo país que é gigantesco, que vem do nosso passado, né, de potência industrial do mundo emergente, que está ficando cada vez mais longínquo, é verdade, mas a gente ainda tem muito conhecimento, ainda que obsoleto, ainda que perdemos o bonde, mas não é diferente de uma economia africana que nunca se industrializou, que nunca teve redes produtivas sofisticadas e tal. Então o Brasil ainda tem uma certa herança tecnológica, o que é muito bom. O Brasil ainda tem uma estrutura pública muito poderosa de Eletrobras, de Petrobras,
de BNDES, de Caixa, de Banco do Brasil. Então, apesar de todo o desmonte que foi feito, a gente ainda tem uma estrutura de políticas públicas que seria o sonho de Mas a muitos Eletrobras países está na emergentes. lista do Guedes, né? Para ano que vem voar a Eletrobras. É que tá difícil, né? O mestre lá, tá na mão do mestre aí, para rodar ano que vem. Eles estão tentando, mas tenho dúvida se eles vão conseguir fazer alguma coisa, né? Tomara que eles não consigam. Mas, enfim, então, eu acho que a gente tem muito potencial, né? E a gente tem quadros maravilhosos de técnicos nos ministérios, no IPEA, no IPEA talvez um pouco menos, né, Wallace? Mas, enfim, tem um quadro brilhante no Brasil, brilhante de técnicos e de gestores públicos. Então, é muito mais uma questão de articular e botar tudo isso para andar do que ter que construir do zero. Então, de novo, a situação do Brasil é incomparavelmente melhor à situação de qualquer país de 5, 10 mil dólares de renda per capita no mundo emergente. Então, nesse sentido, a gente tem um potencial gigantesco, né? Então, não dá para ser... Dá para ser otimista sendo economista no Brasil, sem dúvida que dá. Cara, eu escutei de um amigo uma vez, né, que o Gramsci sempre falava, né, que a gente tem que ser realista no diagnóstico, mas otimista nas perspectivas, porque senão a gente não vive, entende? Então, assim, a gente fazer um diagnóstico das problemáticas do nosso desenvolvimento não significa dizer que a gente não tem que ter otimismo naquilo que a gente pode transformar. Porque senão, veja, o mundo acadêmico, na minha perspectiva, ele não pode se limitar apenas à produção de caráter científico. Ele também está associado a uma atuação política. E quando eu falo uma atuação política, não necessariamente partidária, mas de posicionamento político, posicionamento social. Entende? Eu acho que essa finalidade, esse papel é fundamental. E, nesse sentido, eu tenho muita esperança que a gente pode conseguir reverter o cenário, entende? E é por isso que eu tenho atuado nesse sentido, assim, de defesa de um projeto, com base em experiências do que eu estudo, né? E no dia que eu deixar de acreditar nisso, né, eu vou perder completamente o interesse em estudar, em trabalhar. Porque aí, qual é a finalidade de tudo aquilo que eu estou fazendo? Né? Eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses, então, quando eu estudo e trabalho, eu penso no mundo que eu vou deixar para ele, entende? Isso, para mim, é uma fonte de inspiração muito grande. Então, por mais que eu faça uma leitura de conjuntura amplamente negativa de tudo aquilo que a gente está vivendo, eu tenho perspectiva, sim. E o período recente nos mostrou que isso é possível, né? Com todas as críticas que a gente possa fazer, o Brasil, daquilo que você colocou, é fundamental. O Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo, é a quarta maior população no mundo. Então, a gente pode, desde que tenhamos projetos de maior distribuição de renda, fortalecer esse mercado interno e usar aquilo que você estava colocando. Veja, é possível o Brasil implementar uma política de contrapartida? Na minha perspectiva, desde que você tenha um cenário favorável para isso, entende? Com um projeto bem montado em torno dos interesses do desenvolvimento nacional. E isso faz parte de um processo de conflito de interesses de classes. A gente tem que ter clareza de que nada é feito, né, de forma harmônica, né? Partindo do princípio marxista, a gente está num processo de dialética constante. Então, é isso que a gente vive. A gente constrói a história. A história ela não é herdada nem natural. Nós construímos isso, né? Então, é nisso que eu acredito. Eu acho que fazer leituras, né? O pessoal sempre fala assim, como é possível ser economista e ser otimista? É claro, né? Tem uma coisa que eu sempre ouço, assim, olha, o conhecimento, né, ele te dá um aspecto de tristeza, porque você sabe a realidade, você não se engana com as coisas. Mas você tem feliz de quem é ignorante. Isso, a ignorância é uma dádiva, Paulo, para a felicidade, entendeu? Então, assim, eu tenho amigos, cara, que eles não fazem ideia do que eu faço na vida, né? Eles são meus amigos. E eles são felizes, eles são felizes. Cara, eu nunca vi pessoas felizes igual esse cidadão. No início da crise, eu falei, cara... É sério, cara, eu nunca vi pessoa feliz igual esses caras. Todo dia eles estão se divertindo. Aí, semana passada, eles mandaram um vídeo pra mim. E aí, você tá sumido e tal. Eu falei, porra, cara, eu tô isolado na pandemia e eles lá se divertindo, cara. Entendeu? Eu tinha acabado de gravar um vídeo para mandar para a China de um evento que eu tinha que ir, mas por causa do isolamento não deu para ir. Eu gravei um vídeo, né, fazendo uma discussão. Mas veja, e aí eu lembro quando eu fazia mestrado, doutorado, e o pessoal pergunta, e cadê o Wallace? Eu falei, o Wallace tá morando em São Paulo. E faz o quê? Ele fala, ele estuda aí, é uma coisa que não dá dinheiro. Ele é meio xarope, né?
Entende? Então, assim, os caras construíram a vida deles, estão empresários, estão bem de vida e são felizes. Então, a ignorância é uma dádiva para a felicidade, cara. Né? Por outro lado, o conhecimento nos possibilita fazer essa discussão aqui de pensar no Brasil, de sair da nossa individualidade e pensar no coletivo. Então, é isso que eu penso, entende? Você falando aí, Wallace, eu me lembrei da eu falei filosofia... um pouco para a gente distrair, sabe? A gente só falou de coisa séria, geralmente eu e Paulo, a gente se diverte muito nessas lives. Pô, pelo menos isso, né? Na filosofia budista, a ignorância é fonte de sofrimento, viu? Parece que é bom, que é fácil, mas nem tanto. Então, olha só, eu vejo assim, que eu sou muito Paulo Freire, né? Então, nesse sentido, que se a gente se mantém esperançoso, a gente é revolucionário, né? Porque Paulo Freire diz que num país como o Brasil, ter esperança já é ser revolucionário, porque... Eu não sabia dessa, eu acho bacana. que eu sempre lembro dessa frase dele, principalmente naqueles dias mais difíceis, porque eu acho que as perspectivas são muito ruins. Ao mesmo tempo, a gente vê como as políticas, como elas mudam cenários rápidos quando a gente tem política, né? Porque o governo do PT foi um governo curto, e a gente vê que mexeu nos dados. Mesmo tendo mantido a concentração de renda no topo, a gente diminui o nosso índice de Gini de 0,59 para 0,49, insere milhões, né? Acesso a uma série de serviços públicos, né, e de bens, e foi tão pouco tempo de política, e a gente vê que mesmo mantendo a política conservadora do tripé, ainda assim o governo conseguiu ainda fazer coisa pra caramba. Então, o que nos falta são política, né? Política e boas políticas. No fundo, é isso que a gente segue. É importante a gente ter clareza, Águida, que política, ela é um conflito de classe. Né? Sim, são os interesses que estão envolvidos ali. Nada é um processo harmônico, construído de forma harmônica. Né? Então, você pegar o Congresso é uma representação muito clara de interesses de frações do capital. Né? Então, é isso que é a nossa sociedade. A gente não pode perder de vista que há um processo, né, dialético de construção de uma nação, né? Uma dialética histórica, né, materialista histórica, de construção. Eu acredito muito nesse princípio. Eu acho que isso é construído historicamente. Então, esse governo vai passar. Entende? Ele vai passar. Ele nada é para sempre, né? Não é igual Fukuyama que dizia que era o fim do capitalismo, ou o fim da humanidade, né? Que o capitalismo é a área eterna. Nada é eterno. A gente constrói. Se eu não for ver isso, gerações verão, né? E a gente precisa plantar essas sementes. O grande problema é reconstruir o que já foi destruído, o que ainda pode ser, né? E são processos que demoram, né? Destruir você destrói ligeiro, mas construir demora, né, pra caramba. Mas eu acho que a gente tem que se manter otimista, embora todas as evidências realmente nos puxem para baixo. Eu não sei se vocês veem o Eduardo Costa Pinto, né, que tem feito aí análises quentes e análises duras, mas ao mesmo tempo ele diz isso, né, que a gente tem que se manter firme e manter a esperança. Mas eu queria fechar a minha fala agradecendo demais a vocês dois, demais mesmo, né, pelo debate, por terem aceitado. Vocês são realmente incríveis, a gente é fã, né, de vocês todos, então, assim, debater com vocês parece até assim, que é um sonho que a gente está vivendo, né, porque os popstars da gente são vocês, né, não é Rihanna, não é Shakira, não é Beyoncé, né, nossos popstars são vocês, então... Águida, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o Paulo Gala, eu sempre vi muitos vídeos, sempre nesse mesmo fundo, com esses livros. E quando apareceu para mim e eu estava conversando com o Paulo, eu pensei, será que eu estou vendo o vídeo? Será que eu estou conversando? Então, alguma coisa assim. E como a gente está, embora o UFCG seja uma universidade grande e importante, em termos do discurso econômico, né, das práticas, nós estamos distante, né, dos grandes centros. E, assim, trazer vocês e vocês estarem disponíveis, né, para vir conversar com a gente, trazer vocês para nós, né, enquanto professores de economia, mas também para os nossos alunos, vocês não têm noção de como é importante. Basta entrar, assim, daqui a pouco no grupo do WhatsApp, eles vão estar todos achando bom, né, outras vozes, e vozes importantes para a gente. São as pessoas que a gente lê, são as bibliografias que a gente usa, são as pessoas que a gente está tentando trazer. Então, em nome de todos os nossos alunos que estão aqui assistindo, que estão fazendo os comentários, agradecer mesmo, e assim, pessoalmente também, porque para mim é sempre, mesmo que não participe ativamente, só ouvir já
Já é muita coisa. Então, obrigada de verdade a vocês dois. Eu agradeço muito a vocês, agradeço muito a Carla, até porque foi ideia dela esse debate, né? A ideia foi dela e Carla é uma grande amiga na vida e uma grande parceira no trabalho, então eu quero agradecer demais também. E aos alunos todos, né, que estão aqui, os alunos e as alunas, e eu espero que a gente possa dialogar muito mais vezes. Wallace, se for para a Coreia, não esqueça da gente, por favor. Não fique por lá, volte. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo tentando construir uma narrativa que nos dê saídas, né? Que nos traga saídas. Não saídas apenas econômicas, mas principalmente sociais. Eu acho que a gente tem que entender que o social, o econômico e o ambiental tem que estar junto, conversando, né? Não são campos separados, eu acho, da discussão. Então, muito obrigada. Desde já, boas festas para vocês e um ano que vem, né? Um ano que vem de muito trabalho e muita saúde também. Boa, gente. E ano que vem tem mais. Obrigada, pessoal. Super prazer, a gente está à disposição e a gente adora fazer isso. Vamos repetir muitas vezes ainda. Obrigado. Ano que vem. Pois aguarde nosso contato, que a gente olha, a gente aperreia mesmo, viu? Quem sabe até fazendo uma live da Coreia do Sul, né? Isso nós vamos fazer. Ele o Wallace lá na Coreia do Sul. Valeu, gente. Vou fazer questão de fazer em frente a uma grande Chaibos, ou então o Banco de Desenvolvimento Nacional Sul-Coreano, entendeu? Que represente bem a história e trajetória de sucesso da Coreia. Mas eu quero agradecer, muito obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz com as palavras carinhosas que vocês falaram, né? Eu fico lisonjeado e eu acho que a honra é toda minha de poder participar de um debate, pelo convite também, principalmente participar com o Paulo, sempre é uma honra muito grande para mim. Obrigado. Valeu, gente. Grande prazer. Grande honra. Boa noite. Obrigado. Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite.